Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao De Que Pode. Meu nome é Álvaro e aqui ao meu lado tem o meu brother Rafa Costa. E aí, mano? E aí, meu irmão? Beleza? Tás bem? Tô, pô. Depois de uma live daquela, Depois de uma live, né? Porra, coisa boa, né, cara? Não pensei que ia ser tão bom assim, cara. Foi bom, cara. Mas hoje vai ser melhor. Hoje vai ser melhor. Porque é um assunto muito importante, cara. Porque, por exemplo, eu não manjo nada de contabilidade, eu sou um zero à esquerda pra contabilidade. Cara, isso eu te somos Somos dois. Esse é o mais legal do motivo pelo qual a gente fez o podcast, tá ligado? A gente tem consultoria de graça. Ah, isso ligado? é verdade. A galera nem sabe. A gente Mas tem é consultoria isso? a gente aprende de graça. Verdade. A gente dá uma balinha e a gente aprende de graça. Tu queres dar-lhe ou posso dar-lhe? Não, pode convidar. Posso Pode dar-lhe? chamar o nosso convidado. Depois eu falo da Hyperbike. Beleza, então tá bom. Galera, vem comigo que hoje o papo vai ser irado. Estamos aqui com o Andrei e com o Aurino, o pessoal aqui da Compliance, Contabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a contabilidade nos dias de hoje. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado por aceitar o convite aí. Sejam bem-vindos ao Diz Que Pode. Obrigado, boa noite. Vamos trocar uma ideia aí, né? Bora lá, bora lá. Ansiosos. E aí? Obrigado, Rafa, Álvaro. É um prazer estar aqui nesse podcast que é referência já na nossa cidade Porra, aí sim. Obrigado aí. e sim, espero aí cara. a gente estar participando, né, desse podcast é um privilégio pra gente. Pô, Show. obrigado, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, cara. Obrigado, Muito obrigado mesmo. Mas mesmo. antes da gente começar, né, Rafa? Dale. A gente tem que pagar o IPTU, tem que Aluguel. pagar a contabilidade. Contabilidade que eu não paguei também. ainda, por sinal. E já faz tempo, né, que não pagou. Não quero nem E dizer nada. Tem que pagar água, a luz e, cara, e tem que falar dos nossos patrocinadores, né, cara? Hyperbike. Hyperbike foi o nosso primeiro patrocinador, a empresa que tá com a gente desde o primeiro episódio. Aqueles que acreditaram Aqueles que acreditaram na loucura. fortemente na gente. É. E queria deixar um abraço lá pra família Hyperbike. Então, um grande abraço pra vocês. E, meu querido, tu que tá assistindo e que dá um rolezinho de bike, tá precisando comprar aquele acessório, a bermudinha pra não doer a toba. Ah, eu sei que o Andrei pedala, né, cara? O Eu Andrei vou pedir pedala. até O umas Andrei dicas, que tem né? a Não, camisetinha- o Andrei pedala não, tem o Andrei camisetinha de é... Hyperbike, ele quebra, pô. É, outro nível da parada. É, outro nível. Outro nível. É Então, ó, atleta. precisa comprar um capacetezinho, segurança, item de segurança básico. Tem que ter capacete, cara. Compra lá na Hyperbike. O Maurício vai jogar o QR Code na tela. Você vai passar o QR Code ali do celularzinho, vai cair direto no celularzinho da Tati. Fala, já pede um desconto. Fala que é da turma do Diz Que Pode, que vai ganhar um desconto na hora. Precisa comprar... Cara, quando tu sair pra pedalar, tem que levar uma câmerazinha, um kit de reparo. Compra lá na Hyperbike. Luzinha, pisca-pisca, segurança também. Chega muito tarde do pedal. Tá escuro, tem que ter a luzinha pra ninguém atropelar o cara. E, meu amigo, quer comprar uma bike top? Quer fazer um bike fit? Vai lá na Hyperbike. Os caras são especializados em Kennedy e Caloi e especializados em bike fit da Shimano. Meu amigo, tem que fazer. Tu já fez o teu, né? Já fiz, meu bike fit tá. Tem que fazer o Tá bike em dia. fit. Tá em né? dia. Tá em dia. Eu tenho que fazer o meu, porque eu dei uma engordadinha quando eu voltei dos Estados Unidos agora. E tu não sente? E faz diferença o bike fit, faz diferença. Não sente? Sente o quê? É? Não? Sério? Aí tem que usar bermuda, bretelle pra poder aí, ó, ajudar. Sabe o que Isso, foi ó. o mais bizarro, cara? Eu voltei de viagem agora, aí eu fui dar um pedal, cara, pô, voltei com uma dor na toba, velho. Eu mandei uma mensagem pro Cid, eu falei, pô, Cid, deu um pedal, tô com a dor na toba, velho. E a minha mulher olhando assim, o que tu tá Que fazendo a tua assunto toba é pro esse, Cid, né, cara? cara? Eu tô explicando aqui. Eu acho que eu preciso dar uma ajeitada no meu bike fit, porque eu dei uma engordadinha e tal, aquela coisa nada toda. Mas o Cid me deu um suporte lá maneiro, eu tenho que É ir que ele lá. só ficou 2 dias nos Estados Unidos, deve ter comido nada. Não, comigo, cara, eu voltei Só, obeso. só queria comer Nutella. Mas dependendo do pedal, sente mesmo. Sente mesmo porque é muito tempo ali pedalando, Sim. enfim. E foi um pedalzinho curtinho, cara, foi 30 quilômetros. Foi um passeio ciclístico. Tu viu como Na é que reta. quando o cara é atleta é outro nível, vê se Não, é que, Aurélio. cara, 30 não, foi quilômetros... só 30 km, eu É que fui 30 ali. km em reta é de boa, cara. Agora tu faz 15 no morro do Raimundo lá. Entendi. Aí, meu amigo, aí é faca na caveira, bicho. É Não outra dá. pegada, né, Eu vou cara? fazer 30 no reto do que pro morro do Raimundo. É verdade. Lá dói mais. Ô, galera, como é que tá a vida? O que vocês contam pra gente? Como é que tá a vida aí? Vocês estão bem? A Compliance tá voando, né, cara? Tá bom, não Tá podemos bom, né, reclamar, cara? não. É, Fui, bastante trabalho. fui esses dias lá, o negócio aumentou, já tá em 2 salas. Pô, cara, que maravilha, a gente fica feliz, cara. Mas antes disso, cara, conta pra gente aí quem é o Aurino, quem é o Andrei. Conta aí a formação de vocês pra gente aí, por favor. Então tá. Meu nome é Aurino, como você mesmo colocou.
já nasce com 60 anos, né? Já Tipo isso, tipo cara. Álvaro, né? cara, tem uma É tipo história- Álvaro. Tipo tem uma Álvaro. escola muito- Ah, tu também? É lá, Álvaro. o nome do Álvaro meu já avô, nasceu né? com 72 daí. Meu avô também é o meu. É Álvaro Antônio, o nome dos meus dois avós, é o meu nome. Álvaro Antônio. Aurino Antônio, meu. É. Porra. Aí Eita, meteram um meu. neto no final, Antônio Martins Neto. Tem uma história muito legal. É só quando- pra datar o cara, né? É, não, o pra nome definir, data, né? né? É isso aí. Tinha uma história muito legal quando eu trabalhava na empresa que eu trabalhava anteriormente, no mercado. Tinha um pessoal do sistema, né? E eu trabalho sempre com parte fiscal, tributária, desde o início, né? Da minha história, assim. E daí é um assunto geralmente de pessoas mais velhas, né? Sim. Chegou uma determinada pessoa lá, era o gerente do sistema, o dono do sistema. Eu queria falar com o seu Aurino. Aí a secretária, não, tem um Aurino, mas ele não é senhor, não, ele tá naquela sala ali. É o menininho ali de 20 anos, tá 20 ligado? anos de idade, Ai. na época, né? É porque data, né, velho? Não adianta. Tipo, não Já parece nasce com mais. 60 anos. Ah. Mas, enfim. O Aurino, tenho 29, vou fazer 30 anos esse ano. Pessoa relativamente nova, né? Sim. Eu sou contador, sou advogado, sou técnico em contabilidade, empresário, né? Eu faço parte do quadro societário, eu sou sócio fundador junto com o Andrei da Compliance Contábil. Também hoje participo da Sociedade Araújo Sandini, Advogados Associados, só para a parte tributária. A gente vai Que discorrer foi a um tua pouco segunda formação agora, né? Isso. Primeiro foi contabilidade. Depois direito. Direito. E também outros empreendimentos, outros negócios que eu e o Andrei a gente tem em paralelo hoje em dia também. Enfim, em termos, resumidamente, vamos dizer, é assim. É um pouco de cada e, apesar de ser novo, né, a gente já tem bastante bagagem, tem bastante caminhada, né? trabalho. Isso. Tem uma jornada longa já aí, Exato. cara. Pô, 2 faculdades, cara, mais um técnico. Pois Tu vê tudo com 29 Muita anos. coisa, hein? né, cara? É, cara, depois a galera diz aí que não dá de fazer nada, o tempo passa rápido. Isso aí fica de isso aí. motivação, né? E tu, Andrei, o que tu me conta, cara? Tua formação, e aí? Então, eu sou o Andrei, sou natural aqui de Garopaba. Tenho a mesma idade do Aurino também, 29 anos, fazer 30 esse mês de abril. Cara, os Então, caras tudo novão, meu. Eu nasci aqui em Garopaba, desde que eu saí do ensino médio lá, né, com 17, 18 anos, eu sempre tive o objetivo de morar em Garopaba e construir minha carreira em Garopaba. É bom, né? Uma cidade dessa maravilhosa, né, com tudo que ela proporciona. Eu nunca tive o desejo de ir para concurso público para fora e morar em outro lugar. Enfim, eu sempre quis ficar em Garopaba. E aí, com isso, eu cursei administração de empresas na época, presencial lá na Unisul. E aí, cursei administração. Posteriormente, eu comecei a gostar de contabilidade, porque dentro do curso de administração tem disciplinas de contabilidade, né? São correlatas. Sim. E aí eu Eu comecei a sei. gostar muito de contabilidade e eu falei, vou fazer contabilidade. E aí eu concluí a administração, posteriormente eu fiz contabilidade, fiz uma pós-graduação também em contabilidade e direito tributário. E essa é a minha formação. Né? Ao longo aqui dessa conversa a gente vai discorrer sobre né, as áreas Sim. que eu já atuei, enfim. Mas, como vocês falaram ali do Aurino, a gente passou mais de 10 anos indo e voltando para Tubarão todos os Ali dias. na Unisul, Na Unisul, depois meu eu fiz... professor meu coordenador de administração ali da Unisul falava que o pessoal de Garopaba que ia pra Unisul tinha que ganhar 2 diplomas. O da Universidade o de Bravura, né? Por pegar a BR-101, que não Teve era uma época que duplicado eu fiz naquela um época. cálculo e a gente passava mais tempo se deslocando Do para que- a faculdade do que o tempo dentro da aula. Dentro da aula, pô. Puta, era muito chato, né, cara? E não tem Hoje em dia tem uma acessibilidade muito melhor, né? Depois, principalmente da pandemia. Faculdade online, uma coisa que pulverizou muito, mas antigamente não tinha. Cara, esse e tipo acredito até, cara, que o futuro não, já é realidade, né? Mas acredito que a presencial vai ser o inverso, né? Todo Sim. mundo migrando ou escolhendo a online, né? Do que as salas online do que a presencial, cara. A facilidade que te dá. Praticidade. A Até facilidade. no próprio Hoje escritório, né? eu posso trabalhar o dia inteiro de boa, eu vou pra casa, tomo banho, como alguma coisa, sento na frente do computador e vou pra aula, pô. E até no próprio Dentro de meio casa, corporativo também, que o pessoal tá aderindo muito ao home office, né? Isso. Sim, O trabalho híbrido. A gente já- foi pra São Paulo lá, cara, Isso alugar que eu ia a dizer, sala meu. É isso que eu ia e eu chegava lá, tinha empresa que tinha 5 lajes, devolveu 4, ficou com uma. Sim. bizarro, né? Aí fazendo tudo home office e o híbrido. Rodízio funcionário. Se a semana tu fica em casa, uma semana tu vem pra cá.
Isso ficou mais forte na pandemia, ali, eu acho que mais empresas começaram a aderir, e até a gente vai discorrendo aqui sobre o assunto, mas isso foi uma novidade que a gente implementou esse ano na Compliance, no nosso escritório. Esse ano a gente começou com um projeto de home office, já temos 2 pessoas, né, em home office. Então a tendência é que mais pessoas daqui a pouco vão, até para a gente poder continuar crescendo e poder dar o mesmo atendimento para todos, né? O cara que consegue fazer home office em casa é campeão, né? Porque, cara, eu acho que pra mim é muito difícil, cara. É perfil, a gente É já perfil, teve analisando, né? É perfil, São perfis. exatamente. Vocês vão perceber isso aí, o que um tá entregando, o que o outro tá entregando. Às vezes tu bota o cara aqui no escritório, pô, que ele entrega tão bem, é questão de perfil. Eu não vou render, eu acho muito em termos, né? Vai depender de horário também. Além de estar em casa, qual horário o cara vai poder render, né? Tipo, se tu tentar tá com tal funcionário das 8 às 5 da tarde, talvez não, mas tem um cara que já vai render das 4 até as 11. Meia-noite, dependendo. Que aí já era mais o meu caso, cara. À noite eu ia, às vezes eu varava a madrugada projetando, cara, e adorava, tá ligado? E aí dormia até mais tarde e tal, aí depois ia em obra, mas trabalhava mais na parte da noite. Então eu acredito que é questão de perfil mesmo. É o horário da paz, né, cara? Eu quando eu editava vídeo também, eu pô. trabalhava das 7 da noite até 4 horas da manhã editando vídeo assim, amarradão. É o horário da paz que tu não escuta um barulhinho, nada, tá tranquilo. todo mundo mais tranquilo, todo mundo se acomodando, né, cara? Acho que também o escurinho também, tá ligado? É bom, né? Dá aquele aconchego, tu só liga um abajur, uma parada e vai trabalhar, é bom pra caramba. Fondinho de cara. ouvido, escutando a sonzeira, ouvindo no surf, já era. Já era. E como é que surgiu essa parceria de vocês, cara, aí depois Quando é que vocês se conheceram, cara? Como é que foi isso? De querer juntar e empreender junto, criar um negócio junto, né? E tornou tão expressivo aí, como é que foi isso? Então, eu vou dar o meu relato aqui, o Aurino vai complementando. Claro, aí, isso aí. Mas É mentira dele. Mentirosinho. Só não vou se brigar aqui, Só não se briga. Vira um relacionamento, né? Dá muito DR aqui, hein, cara. Mas O cara sai de sociedade desfeita. tudo na vida eu vejo que vai se encaixando com o tempo e a gente vai olhando para trás e vai vendo, putz, talvez eu tive que fazer aquilo para que hoje isso desse certo. Justo. Porque, para ter uma noção do que eu pensei, né? Quando eu estava na metade do curso de graduação de administração, eu queria trocar para contabilidade. E aí eu não troquei por afinidade que eu tinha já com o pessoal da sala, pelo momento, enfim. E aí eu pensei hoje, se eu tivesse trocado para contabilidade naquele momento, eu não teria conhecido o Aurino. E talvez hoje não tinha a Compliance, que já fazem... Hoje, esse ano de 2023, vai fazer aí 5 anos que a gente está com o escritório. Caramba. E não teria, né, mudança na nossa vida, enfim, né, como teve até então. Então eu pensei, tudo tem um motivo e tudo vai se encaixando com o tempo, né? E como que a gente se conheceu? Eu comecei a fazer contabilidade na FUCAP, que é a faculdade ali de Capivari, hoje já é a universidade, né? E aí a FUCAP ia com micro-ônibus aqui de Garopaba até lá a faculdade. E nisso eu comecei a conversar no ônibus com o pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ter novas amizades, de ser aberto a amizades. Era da turma da cacheta? Jogava truco. Truco, minha época era cacheta. A minha também era truco. Não, nessa época já era truco. Ganhei algum dinheirinho pro lanche. Tudo duro, né, cara? Porque fudido, era tudo fudido, né? Jogava cacheta pra pagar os saladas no tritão. Proibia a gente de jogar truco no ônibus. Aí nós dava jeito de jogar aquela lanterna do celular. Exatamente, cara. E aí no ônibus indo pra FUCAP, e o Aurino cursava FUCAP também, contabilidade. Na época eu fazia contabilidade, só que eu já estava mais pro final, assim, né? Entendi. Mais no final. Já estava mais avançado o curso. Isso. Já estava para a fase final. Eu já estava nas últimas fases. E eu, quando eu entrei em contabilidade, por já ter cursado administração, eu cursei contabilidade em 2 anos, porque... Eliminou bastante matéria, hein, cara? Matérias, né? Quanto tempo é contabilidade, cara? Normal é 4 anos. 4? Imagina ficar 4 anos estudando contabilidade. Velho. Metade do curso tu conseguiu eliminar, aí metade cara. do curso eu validei. Consegui validar. Bom, né? Bom, ótimo, né? E aí... Também custo também, né, pô? Bolsa agradece, certeza, né? Tempo, tudo isso, né? Tempo. Mas tem muita disciplina concomitante, assim. E aí, né, como a Aurino já estava mais pro final do curso, e até eu tinha muita dúvida sobre a faculdade, porque eu vim da Unisul, que era outra realidade, enfim, e aí foi para a FUCAP. Daí eu ficava perguntando, como que funciona isso aqui? Como que é a biblioteca? Como que... eu quero fazer isso com quem que eu falo? E aí eu fui criando uma proximidade com o Aurino. E
concomitante a isso, eu comecei a cursar uma pós-graduação de Contabilidade e Direito Tributário em Floripa. E nessa pós, era muito assunto técnico relativo à parte fiscal e tributária, que o Aurino trabalhava nesse setor já há muito tempo, Já tinha dominava. muito conhecimento na área. E para mim, eu ainda estava aprendendo aquilo. E aí eu comecei a dizer, estou fazendo uma pós e assim, a gente tratou isso lá, e eu falava e o Aurino sabia. Isso aqui ele falou lá. Não, isso aqui é assim, assim, assim. Aí eu assim, pô, o cara sabe tudo, então. Eu dizia, tudo que eu falo, o Aurino É o sabe. meu mentor quase, né? E o cara não é formado ainda e tal, ele tinha técnico de contabilidade. E aí eu fui criando uma confiança nele nesse sentido, né? Que tudo que eu trazia, talvez de novidade, que para mim era novidade, ele já sabia, ou ele complementava e me ajudava em algo. Então isso foi nos aproximando, né? Não sei se... Né? Não, Tu percebeu no Aurino um cara que somava. Exatamente. E é o que toda relação precisa. Alguém pra somar. Mas exatamente. Se não for porque pra a somar, sociedade cara, não- nem vem. Porque a sociedade não deixa de ser uma relação, né? É uma relação, Exato, não pô. deixa de ser uma relação. E é uma A coisa- relação casamento. tão Casamento desgastante. financeiro, É uma relação exatamente. tão desgastante quanto um casamento. Você tá entendendo? Exato, Tu exato. tem muito mais embates, Os atritos. né? situações, vamos botar Isso. assim, do que até num casamento, cara. É que eu não vivo em pé de guerra. Então, pra mim, é tipo isso, né? Com a minha esposa, o meu Sim. casamento é maravilhoso. Mas deve ter gente aí que passa trabalho, né? Exato. O cara quer jogar bola, a mulher não deixa, essas paradas aí, mas vamos, o cara quer vamos se no falar, assunto. não deixa ele. Mas então, a minha deixa isso vocês falar. perceberam que essa questão, pelo menos que o Andrei falou, tu veio pra iria somar, né? Então, deve ser isso que acabou unindo vocês pra montar a compliance, Isso. né? Aí ao decorrer disso, né, Aurino, a gente foi... eu já tinha... Quando eu comecei a cursar contabilidade, por que eu comecei? Eu já tinha o objetivo de ter um negócio próprio, voltar da parte de contabilidade. Seja com consultoria, seja com algum negócio voltado à parte de serviços, com administração também, enfim. Usar todo esse meu conhecimento para poder montar um negócio próprio. E aí, por isso que eu fui cursar contabilidade também, porque tem que ter registro no Conselho de Contabilidade para poder exercer Claro, a profissão. Né? Claro. E aí, com o Aurino, ali nesse contato, tira dúvidas e parte fiscal e tributária, o que eu identificava nas empresas que eu tinha contato, ou com alguns empresários, enfim, que na época eu trabalhava em uma empresa aqui da região, que tinha muitas dúvidas das empresas relacionadas à parte fiscal e tributária. Empresas que pagavam imposto e não sabiam o porquê, que tinha cadastro de produto lá errado e estava pagando imposto a maior, como dar entrada numa nota correta. Enfim, tinha muitas dúvidas relacionadas a isso e não tinha profissionais para ajudar, Claro. tão capacitados assim, né, nesse sentido. Pra né? dar suporte, né, cara? Orientar. E aí, como que a gente foi tratando, como que a gente foi se aproximando até chegar a empreender junto, né? Daí a gente começou a conversar sobre, quem sabe vamos abrir um curso para ajudar profissionais dessa área fiscal e tributária. E aí eu vim com a ideia da pós, assim, Aurino, a gente pode montar um curso em parceria com alguma associação. Aqui em Garopaba a gente tem a SIG, a gente tem a CIM em Bituba, a CIT em Tubarão e assim por diante. Vamos montar um curso, formatar um curso sobre a parte fiscal e tributária. E quem sabe a gente pode comercializar como uma fonte também de renda, enfim, para a gente poder entrar aí nesse mercado. E até aí ninguém falava de ter escritório de contabilidade. Não era, até esse momento não era nada de contabilidade. Opa, bati aqui no negócio, Não dá vou nada. quebrar tudo. Nada. É feito pra isso. Dali. Quando eu conheci... Na verdade, a gente, por ser de Garopaba, acaba se conhecendo de vista, né? A maioria das pessoas... Talvez até não conversou muito, mas já conhece, O cara já, sabe mais o ou menos. rosto, o cara sabe que é um Familiar. rosto familiar. Isso, Né? a cidade pequena cidade tem pequena. isso, né? Daí, quando o Andrei veio para a FUCAP, para iniciar na verdade, não iniciar, né? Ele já estava dando sequência no curso Sim. dele, mas agora na contabilidade. Aí já tinha essa familiaridade, começou a jogar truco junto e tal, a gente começou a trocar essa ideia. Só que o Andrei, ele é um cara mais... Ele conversa, né? Ele é metido, né? Ele vai lá, conversa com uma pessoa, depois vai lá, conversa com outra. Eu sou um cara mais intro, eu sou um cara mais... na minha... Mais e tal. reservado, vamos dizer assim. Isso. Mas é perfil, né? Pessoas, Perfil, né? Pessoas. E o Andrei, ele tinha essa... E conversava com um, e conversava com outro e tal. Daí, nessa ideia, ele vinha trocar algumas ideias relacionadas a essa parte fiscal. E foi aí que a gente foi... Pegando mais afinidade isso, ainda, né? conversando Confiança um pouco mais também. e tal, isso. E
Porque nessa época eu estava no final do curso de contábeis, mas já tinha feito um técnico em contabilidade antes disso, né? Sim. Fudido, sem dinheiro, não tinha como pagar a faculdade. O que tinha? O curso de técnico em Técnico contabilidade. profissionalizante, né? Isso, lá no Sedup, lá em Tubarão. Eu fiz Sedup também, cara. Fez Sedup também? Fiz programação. Programação? Era um curso que tinha bastante pessoas de Garopaba, né? Fiz junto com o Joelson. O Joelson, claro, Sim. da Hospedinho. Da Hospedinho. Nosso cliente também. Mas depois eu acabei migrando para engenharia civil, enfim. Mas é vocês, Mas só para complementar. Mas é uma história que é familiar, né? Não só Sim. nossa, bastante pessoas de Garopaba Bastante. tiveram esse percurso, né? Hoje em dia eu não vejo tantas pessoas assim no curso técnico, mas antigamente era uma forma da gente entrar no mercado de trabalho mais rápido, Exato, cara. né? E depois a gente conta um pouco mais da história profissional, como é que começou, mas eu e o Andrei, a gente... família humilde, né? Não Claro. tinha dinheiro e tal. Meu primeiro emprego foi no supermercado Silveira de Garopaba, como muitas pessoas. Muitas pessoas, né? É verdade, Muitas cara. pessoas começaram como empacotador na época. Daí eu fui galgando esse mercado de trabalho, aprendi a parte fiscal e me colocaram para dar entrada em nota lá na época, né? Sim. Antes ainda nem tinha um Silveira grande, só tinha um O pequeno. pequeno aqui do centro. E eu fui buscar o curso técnico justamente com essa finalidade de poder entender um pouco mais, enfim, de poder me Claro, familiarizar com a área. pro teu dia a dia ficar mais fácil, porque tu Sim. tava lidando É. com coisas Pra novas, entender né, o que cara? eu tô fazendo, né? Exatamente. Não só o que me fazer. mandam. É. Isso. E daí, depois do curso técnico, eu fui para a FUCAP e daí foi na FUCAP que a gente se conheceu e deu sequência nisso. Bem, daí naquele momento ali que a gente estava tratando sobre essa questão de dúvidas e tal, e a gente resolveu montar um curso, Aham. daí a gente disse, não, vamos montar um curso e vamos tentar ganhar dinheiro em cima disso. Claro, né? Fazer claro, um óbvio. pouco... Apesar de que dinheiro é o que a gente menos via naquela época, né? Com a parte de curso, né? Porque... Só fala um pouquinho mais perto do microfone aí. Ou pode Mais puxar perto? ele, Isso, pode assim, puxar ele pra isso, ti isso. também. assim, Ou ó. pode puxar isso, puxar fechou? isso. Só de Dá. frente assim, ó. Não, assim, Aê, assim, boa, garoto. Continua aí, Então, continua aí. E... A questão de grana, realmente, cara, é um perrengue que o cara passa quando o cara tá fazendo faculdade, né? Ou o pai ajuda, ou no meu O caso chefe. era o meu O pai meu caso foi meu patrocínio, né, chefe, velho? né? Era meu pai patrocínio. Então, tipo, a questão de grana, pro cara que é estudante, é osso, né? O cara É tá sempre complicado, contando, né? Na época que eu fazia faculdade, a minha faculdade custava mais caro que o meu salário, pô. E aí Aí o meu chefe que me ajudava. te ajudava, cara. Aham. Você tem Acho que eu dessas falo da tua faculdade. Lá na faculdade também Era tinha assim, os né? lugares que eles faziam estágio, e aí a empresa queria contratar aquela pessoa, já ajudava a pagar também para que Hoje em ficasse depois. Hoje né? em dia a gente vê a necessidade disso e a gente tem auxílio educação no escritório, a gente Aham. ajuda Muita os empresa nossos... faz isso hoje em dia, né? ajuda os nossos funcionários Isso é legal, cara. A se Isso é muito formar. legal Que mesmo. legal, meu. Isso Enfim, é bacana, né? Mas aí, nesse momento que a gente acabou entendendo que poderia fazer alguma coisa em conjunto, a gente começou a fazer o curso, que foi aí que começou a nossa sociedade. Então né? vocês de fato montaram o curso? Sim, Ah. foi a primeira forma da gente trabalhar em conjunto. Não foi tipo assim, vamos fazer uma contabilidade. Não, foi Não, vamos foi o fazer, curso. Vamos fazer um curso. Aproveitando esse know-how, vamos dizer assim, esse conhecimento que eu tinha na parte fiscal e também que o Andrei veio adquirir naquele tempo com a Claro. pós-graduação, enfim. E aí a gente começou fazendo o curso. Nesse primeiro curso, até que foi um curso que deu bastante pessoas assim no começo, né? Teve um público legal, foi o primeiro curso em Garopaba voltado para isso. Mas era ministrado presencial, não era um Presencial. curso gravado e Não, na época nem- distribuído. Não, Não. Tá, não, é que eu Isso tava foi achando lá que em era 2017. É que eu tava achando que era dessa forma, tá? Não, Ah, não. É um Pessoalmente, curso presencial. Isso. Massa. Práticas fiscais, o nome do curso. Acho Que era... É que na época também eu participava Cara, era um do curso núcleo. interessante, tá, velho? Até hoje. A gente deu- ministra ele até Vocês hoje. têm até hoje? Sim. Mas é pra leigos mesmo? Ou não? Ou é já subiu um pouco o nível, mas... Mas antes, lá atrás, era leigos. Era primeiro... Tipo, porque tá eu e o Álvaro aqui falando que nós somos dois cabeçudos. Vamos supor que É vocês uma coisa que eu não... quisessem começar a trabalhar em Não, uma não parte era, fiscal. não era pra- trabalhar, era pra entender pra própria empresa, pros próprios negócios. Eu penso dessa forma, assim, porque eu não sei Consegue nada mesmo. aproveitar Não, também, né? também. Consegue- Tem vários empresários que fazem isso. É que a gente foi isso. mudando o curso, né? No começo ele era 4 dias de curso e era o nosso primeiro curso. E aí a gente assim, putz, como é que a gente vai administrar o tempo? Aham. Como é que a gente vai... Ah, tu tem que ir fazendo esgotar pra o formatar conteúdo? e é fazendo que tu vê qual é o melhor formato, né? Até questão de E a hora, gente, carga como é que horária. a gente vai se sair na oratória? Como é que a gente... Tudo isso era muito duvidoso. Sim. Então, pra gente foi, botamos a cara e Isso. vai ser assim, vamos testar, se der errado a gente corrige pro próximo. E a gente foi adaptando o curso várias vezes, né? Aham, não. Até porque quando a gente fala de contabilidade,
todo o curso que a gente dá de práticas fiscais de um mês para o outro, Muda. muda. Muda, não? Muita Eu atualização. sei. Muda tudo, a todo tempo, né? Tem muita atualização. Questão de normativa, pra gente, eu como engenheiro civil, questão Deus normativa, ela muda direto, cara. Direto. Ela muda direto. O que vale Hoje hoje muda não o vale tributário. mais ano que vem, talvez, enfim. Pra vocês é direto mesmo, né, cara? Sim, sim. É muito mais dinâmico, né? Sim. Essas mudanças. Então, esse foi o nosso primeiro curso e ele existe até hoje, a gente ministra ele até hoje, somente de forma presencial, em parceria com as associações. Então, até mês de maio vai ter uma turma em Tubarão, na City, em Tubarão. E lá no nosso primeiro curso, né, Aurino, a gente foi... Eu participava na época do núcleo jovem da SIG, Aham. da associação aqui de Garopaba, e com isso eu tinha contato lá e disse, ó, a gente tem um curso, a gente quer ministrar ele aqui. Aí a gente levou o curso para colocar na SIG, do André e do Aurino, que ninguém conhecia, né? Ninguém conhecia a gente, Claro. porque a gente trabalhava cada um na sua empresa, né? Não existia nada além disso profissionalmente para se divulgar, enfim. E a gente tem um curso de práticas fiscais, a ementa é essa, e a gente quer abrir vaga aqui. Então, eu e o Aurino, que fazia ficha de inscrição, corria atrás de comprar coffee break, ia no mercado, comprava copo, refri, É uma função. fazia toda a estrutura, arrumava data show emprestado, projetor. Perrengue. Era um Imprimir perrengue, apostila. imprimia a apostila. Ana Maria. E Ana Maria. a gente falou, a gente falou assim no primeiro e segundo curso, putz, tomara que um dia a gente chegue só na associação, E Só já pra- só pra esteja tudo lá, ministrar. né? só para ministrar o curso. Eu chego, tá tudo pronto. Era eles o auge, né? Fazem a Era. inscrição, eles que correm atrás de tudo. E graças a Deus isso Hoje hoje... é- É o nosso sonho, cara. É o nosso sonho. A gente chegar aqui vai estar. Tudo organizado. O Maurício vai chegar só pra controlar, já vai estar tudo organizado. Tudo, e eu e o Rafa vamos chegar só pra gravar. o- Ah, Um dia- Mentaliza que acontece. Acontece, Não, vai dar acontece, certo, vai dar acontece. certo. A gente já tá focado. Estamos já, no né? caminho. Tamo Estamos no no caminho. caminho. Estamos trilhando, né, cara? Isso, todo negócio começa pequeno, não tem como pular passo, o cara pular etapa. É, o cara não tem pular, como. o cara pular etapa em alguma coisa aí tá errada errado. ou vai É. dar problema em algum ponto, cara. Não dá de pular etapa, vai galgando o espaço. Step by step, caminho, né, como Step diz a by música. step, exatamente. No pain, no gain. No pain, no gain. E aí, então, a nossa sociedade começou aí, nesse primeiro curso, onde a gente começou, então, na área de educação. Né? Com o nosso conhecimento, a gente começou a vender o nosso conhecimento. E esse primeiro curso deu boa, assim? Vocês... Foi legal? Como é que vocês se sentiram com isso, assim? Cara, Fiquei com eu- dúvida Deu quantas disso. pessoas? Deu quantas acho que pessoas? em torno de 20 pessoas. Ó, deve deu dar. bom, cara. 16, 20 pessoas. Deu bom, hein? Sim, foi bom. Eu tenho bom, certeza deu que vocês não esperavam isso. Não, não. Lá na época, né? Na época. Não, Hoje deve... Foi bastante corrido, assim. É complicado, cara. Tu administrar o tempo era uma coisa muito difícil. Primeira vez que a gente deu o curso, sabe quando tu tem muito conhecimento e tu não tem tempo suficiente Pra para passar. detalhar tudo aquilo? Daí, hoje em dia, a gente já filtra o que é relevante, o que Claro. tem que entregar. O que Já tem que não entregar. passa tanta coisa, passa pontual Só e deixa ponto alguma específico. pesquisinha. Ó, se quiser, faz aquela Perfeito. pesquisinha Já ali. tem É o expertise, que acontece de Porque fato. se né? tu ficar ali falando sobre ICMS, por exemplo, cara, a gente hoje tem curso só de ICMS, entendeu? Aham. Então, tipo, a gente Caraca. abriu um curso só para falar de ICMS, que era um dos tópicos que a gente tratava dentro do curso de práticas fiscais. Aham. E o maior desafio para mim foi isso, administrar o tempo. E também a parte de oratória, que no começo era bem complicado. Vergonha, eu sou uma Aham. pessoa mais intro, então para me colocar em público e falar para outras pessoas era uma novidade. Hoje em dia a gente sabe o curso de cabeça, você vai lá, passa um slide, olha o slide, já Deu. certo Já sobre lembra, aquele né? assunto, Vem o controla gatilho. o tempo e tal. Então isso ajudou a gente muito a construir o conhecimento que a gente tem hoje em Quando dia. o cara tem autoridade naquilo que fala, fica É. um negócio, É, o é. negócio Vai, flui, né? né, cara? Flui, Isso. né? Então, Isso é bom, é conhecimento com o tempo vai adquirindo, né? E isso fortaleceu E vocês pegando- pra hoje. Não adianta, cara. Vocês foram criando corpo, Aham. criando casca, né, cara? Exato. Essa Aí questão vai pegando, né? Oi, pegando esse gancho aí do negócio da SIG, vocês falaram no passado que vocês receberam um prêmio da SIG, né? André, De recebeu- jovens empreendedores, né? Sim, foi uma lei que está em vigor aqui em Garopaba, Aham. começou ano passado, né? Que tem o dia Do de jovem jovem empreendedor. empreendedor do município, Aham. né? Que são alguns destaques assim do município. Aham. E aí eles escolhem pessoas e tem uma votação lá, enfim. E aí concederam esse prêmio para mim como destaque, sendo um jovem empreendedor de destaque que inspira outras pessoas e Aham. tal. E aí até lá legal. no depoimento eu falei que o prêmio não era só meu, era do Aurino também, Aham. porque tudo que eu consegui através da compliance, enfim, foi junto também com o Aurino desde o início, né? Claro. Então eu estava sendo representante lá Da nossa compliance, sociedade, da né? Eu vi lá no Instagram, eu vi no Instagram de alguém.
Não Eu lembro vi de quem, mas eu no vi. do Andrei. Eu lembro que me chamou a Sim. atenção. Só que massa o rapaz lá, ó. Show de bola. Isso é legal, cara. Achei bem legal. Eu fico feliz quando eu vejo a gurizada nova eu também. voando, sabe? Eu assim, fico cara. muito. Eu fico feliz pra caramba, cara, quando eu vejo alguém de Garopaba assim. Igual o Rafa falando, voando, sabe? Geralmente tem uns caras que não, né? A gente sabe, né? Que fica meio assim, mas eu fico felizão, Eu cara. fico amarradão, cara. Eu fico amarradão. A galera mais velha que deve se doer, né? Porque ver os caras. Claro que é. Pô. A galera não quer mudar, né, velho? A galera tá mudando, tá transformando, tá tendo ideias, tá pensando, tá se atualizando. Tá se atualizando, A sim. galera quer o comodismo. Atualizando. Quando o cara quer o comodismo, o cara é atropelado, né, velho? É verdade. A gente tem que se atualizar, né? E ainda mais na profissão de vocês, como tu bem disse, né? Muda toda hora, né, cara? E como Eu sou suspeito, né, cara? Eu sou o Rafa suspeito. é apaixonado por vocês dois aí, cara. Eu sou Não é suspeito, nada, não. eu sou suspeito. Quando eu for falar com ele, não, rapaz, lá. É. Vai lá. Porque Aí o foi, cara é né? bem Foi atrás. atendido, o cara bota uma bomba de questionamentos na mão, cara. Tudo tem Cara, eu não resposta. entendo nada, brother. É. Eu participei de algumas reuniões, assim, aí eu puxo a cadeirinha mais pra trás e falo assim, meu amigo, como é que consegue decorar tanta letra, velho? Misericórdia. Por isso que eu velho. acho que ia ser legal, velho, vocês ministrar um curso pra leigo, assim, tentando dar um panorama geral pra um cara autônomo. Sabe? Pra pegar essa galera aí que tá flutuando e não tá entendendo nada do que tá pagando. Claro que o cara vai lá, tem a consultoria de vocês, ou enfim, dos Sim, seus sim, contadores, é. seus escritórios. Mas tem os caras que acabam nem indo, ou vai ocupar tempo, enfim, né? Mas o cara ter um curso desse, eu acho que ia ser bacana, galera. Era de se pensar, né? Sei que a agenda de vocês é corrida, mas era de se Curso para pensar, né? empresários, assim, né? Pra essa galera autônoma aí que tá começando, sabe? Pouquinho, sim. Será que eu preciso de um contador? Será que eu não preciso? Sabe? Isso é até a perguntinha que eu tenho pra depois. Show de bola. E conta pra nós aí, cara, como foi iniciar no mercado contábil? Como foi, assim, pra vocês? Tão Abrir a novos? compliance, né? Então, legal que a gente... Antes de comentar nesse assunto, Aham. eu vou comentar sobre a questão do nome. Ah, da Porque empresa. na É, boa, eu boa, até, boa. A gente já ia pular essa fase. falei, eu Aham. até Porque falei, até né? chegar na compliance, a gente tinha outra empresa, entre aspas, né? Totalmente informal. Que era a Cursos e Foi, Consultoria. eu Ah. brinquei, né? Eu disse assim, pô, cara, na verdade o nome de vocês não tem que ser compliance. Aí, mas por quê? Eu É acho que difícil? eu acho que É compliance chique é demais? mais chique, cara. Isso, não, Ah, mas é porque tinha combina que ser com isso. AA. Aí eu falei, pô, vamos falar Era disso assim. porque era A. Então fala aí. O problema... A é óbvio, né? Aurínio e Andrei. Só que passava por Alcoólicos Anônimos, né? Ah, meu, não tinha me ligado. E eu falei, não me liguei, cara. Não tinha uma dicção muito boa, né? Não era uma forma muito boa de se expressar, não gerava autoridade no assunto. Aham. E quando a gente formatou o negócio para transformar em contabilidade, daí a gente teve que escolher um nome mais profissional, um nome que a gente já conseguiria exportar melhor no mercado, e a gente chegou no Compliance. Que é difícil também escolher o nome, cara. É difícil. Cara, é Pô, a muito gente aqui difícil. sabe, cara, eu posso escolher o nome de que pode, foi uma trabalhadora pequena. Foram mais É. de 100 nomes listados, cara. É. Até chegar nesse aqui. Ah, E foi- pra foi. vocês deve ter sido da mesma Mesma forma. forma, né, cara? Muito difícil escolher Fazer um um name, um branding também. é E o difícil nosso pra foi caramba. engraçado que a gente foi procurar um nome. Aham. Aí o Rafa do nada falou assim, ô, cara, diz que pode, cara, tem que ter esse... É. Eu olhei pro Rafa e falei, diz que pode! Daí, Diz putz, que foi pode. isso aí, E cara, faz foi total foi do sentido nada. pela parada do podcast, Sim. tá ligado? Tipo, Não, muito foi, bom, Diz que foi a Pode. sacada. Foi do nada, assim, e nem tava na lista, diz que Não, pode. nem tava na lista. Foi nessa resenha, o Rafa falou assim, ô, diz que pode, cara, diz que pode, que pode. A gente tava torcendo Porque a gente tá tava liberado pra lá, os porque domínios. tem um A gente site. botou um, né? É, Aí Rafa o Álvaro, fez- o Álvaro tem um site que tu coloca o nome que tu quer e ele te diz quais as plataformas, as redes tão sociais liberadas. que estão liberadas Esse ou domínio, não. né? Esse nome, se alguém já pegou. Em resumo é isso. E a gente colocando botou lá, pô, um dos nomes que foi legal pra caramba era Pod Café. Ah. Pod Mas esse tinha um monte, Café. velho. Tinha muito. Tinha um monte assim, pô, cara, até nisso os caras pensaram, tá ligado? Ah, mas eu acho que pode, mas É, Não, cara, e foi e engraçado não que tem do como, nada cara, diz a que gente pode tava ir nada. colocando ali pra ver se tinha os domínios, deu o Rafa, diz que pode, deu, o Rafa, Sacada. Rafa, diz que pode, cara. E disse, você já deletamos tudo, vamos Foi, botar, diz é que esse? pode, tudo Tudo, liberado. tudo liberado. Pô, já compramos na hora do... Compramos domínio, já Foi na registramos, hora. aí agora já estamos fazendo registro da marca também. É isso aí. Então é ganhamos uma tudo- assessoria aí. é tudo nosso, não tem como Show. pegar. É, tudo nosso agora, vai virar uma marca registrada. Já era.
E vocês, me diz aí, cara, continuando nessa pegada. Voltando ali daí Isso. pra pergunta do Álvaro, em relação ao início, daí para nós foi um pouco complicado porque a gente vinha da área da educação. Os dois trabalhavam em empresas na época, já tínhamos uma carga de curso e consultoria, porque não foi logo de início, né? Até a gente amadurecer a necessidade da contabilidade, de criar um escritório, demorou um tempo. E a gente viu a necessidade no mercado em razão dos concorrentes. Tinha pouca pessoa. A gente chegava numa consultoria e dava as instruções. Tem que ser feito dessa forma, dessa forma e dessa forma. Aí a empresa ia lá para o contador dele e não tinham assessoria suficiente para fazer aqueles comandos que a gente tinha passado. Mas está errado. Aí passava a base legal. Mas é isso. Não, pode fazer dessa forma. Aí surgiu essa necessidade. Então, tem um mercado aí para a gente explorar. E já tinha um anseio. Durante esse tempo, a gente foi amadurecendo, né, como que a gente ia conseguir... Porque até então a gente trabalhava em empresa, né? Tipo... Sim. Tava fazendo os cursos, mas vocês, cada um Exato. tava trabalhando numa função. O Andrei trabalhava de controller em uma empresa, trabalhava como supervisor do departamento fiscal em outra empresa. E a gente trabalhava o curso e a consultoria como forma de complementar a renda, de entender, né, como é que funciona esse mercado e tal. E daí a gente chegou à conclusão, não, é interessante, vamos entrar para esse mercado. Daí, quando a gente decidiu, não, de fato, vamos fazer o escritório, escolhemos o nome, enfim, a gente tinha 3 clientes. 3 conhecidos nossos que eram os 3 primeiros clientes. E a gente tinha que alugar uma sala, começou lá em casa, lá no quarto de trás da minha casa. Tem até uma foto lá que a gente de vez em quando posta nas redes sociais, que é uma mesa com 2 computadores. Aquele era a nossa estrutura, né? Um notebook, que era meu, que a gente usava para consultoria, e um computador que a gente comprou para ser o servidor do sistema. Com o dinheiro dos cursos, né? Com o dinheiro dos cursos. Porque a gente nunca tirou dinheiro do curso pra gente. A gente foi sempre reinvestindo Guardava no negócio. Vocês, daí o objetivo era comprar um data show, era investindo. Para não pedir mais data show emprestado. Para não pedir nada emprestado. Caramba. Aí a gente chegou a começar essa estrutura lá em casa e vamos alugar uma sala, é o próximo passo. O engraçado é que quando a gente alugou a sala, a gente tinha dinheiro só para aluguel. Então, tipo assim, vamos começar? Vamos. Paga o aluguel. E o resto? Né? E como é que faz para pagar a luz? Como é que faz? Sim, porque aí vocês saíram do emprego de vocês, não. Até então a gente... Tava com os 3 clientes, mas ainda tava... Isso. Entendi, a gente tava perfeito. em off, trabalhando em casa. Trabalhava final de semana, Daí noite, o quarto né? cliente foi um cliente que gerou potencial pra gente começar a trabalhar só voltado para contabilidade. Na época o Andrei saiu, foi o primeiro a sair do emprego e foi trabalhar. Só que, cara, é perrengue, né, cara? Tipo assim, no começo é correr atrás de cliente, mostrar trabalho e tentar monetizar aquilo, porque não se paga. No começo, assim, não se pagava. E o negócio foi crescendo. Daí, com o tempo, eu acabei saindo do meu trabalho também e a gente começou a se dedicar um pouco mais pro escritório daí. E o legal... Vocês ainda tinham dinheiro para pagar o primeiro aluguel. Eu e o Rafa ainda não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel da sala. Acho que pode, meu filho. Você nem como é o cara alugou a sala pra gente, mas no final deu tudo certo, né, Rafa? No final sempre dá. Senão não chega no final, tá ligado? Cara, né? Senão não chega no final. Cara, uma das coisas cara, a trancos e barrancos começa, velho. Tem que começar, né? Tem que sair do tava- sofá e A dar. gente tava Tu tão tem- deslumbrado com esse sonho, cara. A gente tava tão... Que a gente foi montando tudo e quando a gente terminou, disse o Rafa, o aluguel. O Rafa, não, relaxa, mais pra frente deu um jeito. É isso aí, pô. Mas foi até um post que eu fiz, cara. Eu tava comprando as paradas, fazendo os negócios aí com o Álvaro aí ajudando, tudo. Pá, pum, pum, pum. Em nenhum momento eu parei pra pensar assim, caraca, velho, é eu que vou apresentar esse negócio. Como que eu vou ser como um comunicador? Como que eu vou falar? Será que a galera vai gostar? Tipo, eu não tinha... O cara não eu pensa não nisso tinha, antes, né? Eu não tinha... Eu relatei isso ali. Eu não tinha pensado nessa etapa. A minha ideia era tirar o que estava na minha cabeça e materializar. Era só isso. O que era? Dali em diante... Era ter a estrutura. E depois eu vou ver. Então, quando chegou de ver, eu disse... Caraca, moleque, que a gente montou. Sentou o Álvaro e eu aqui, ficamos chegando. Disse, como é que eu vou fazer isso, cara? E relaxa. Não tem câmera olhando pra ti, pô. Essa é a realidade, cara. E a gente Eu só foi falava, fazer o vendo primeiro. embalo, vendo embalo. Vendo embalo. A gente foi fazer o primeiro e foi assim. Aí a gente pegou. Mas é muito disso, né, cara? Começa, só que dá medo, né, cara? Tu tem uma estabilidade. Vocês dois com 2 trabalhos, que eram 2 trabalhos bons, né, gente? Sim. Ainda tendo essa ideia que, pô, eu vejo muito boa essa ideia dos cursos. Tanto que vocês fazem até hoje, né? Sim, sim.
É uma outra forma de renda, além de ajudar as pessoas, cara. Acho que é muito legal, né, cara? O bom do curso é que ele te gera notoriedade. Network, né? Notoriedade. Muita, né, Notoriedade. cara? O cara tá lá dando o curso, o cara sabe alguma coisa, né? Com certeza. Não, mas é verdade, tu sabe Isso. mesmo, sabe, André? A galera pode pensar que não, mas não, o cara sabe, tá ali, cara, o cara sabe, o cara se dispôs a estar lá na frente, Exato. velho. Tá aberta a pergunta, fio, o cara sabe, o cara tá preparado, né? Exato. Não E tem essa. é difícil, cara. Mas foi bem assim. E essa história que tanto nós quanto vocês vivenciaram, muitos empreendedores. Muitos, Muitos né, empreendedores vivenciam isso também, né? Muitos relatos lá no escritório que chegam hoje em dia, o pessoal para abrir empresas é bem nessa... Vocês lidam exatamente com isso na realidade, né, cara? Geralmente o pessoal começa informal, né? E posteriormente acaba regularizando e tal. Isso é até uma pergunta, vocês recebem muito isso, a empresa que já vem toda, já até com possível problema, porque a galera abre no peito, abre no... Porque tem a possibilidade de abrir o CNPJ online? Sim, é o Tem, MEI. né? O O MEI. MEI, isso. Desculpa a minha ignorância. O meu essas eu são as abri no perguntas. online e os brother Que regularizaram? que regularizaram e fizeram o negócio ficar Certo redondo, de novo, pô, porque tava tudo... de qualquer jeito, É, eu não sabia o que isso fazer. aí. Fui no Google. Já como tava abrir uma até MEI. inativo, né? Tava até inativo. Já ia MEI. cancelar o teu CNPJ. Olha Cara, só. legal. Mas assim, ó, essa galera que bota no Google como abrir MEI é muito interessante isso, tá? O pessoal coloca lá, como abrir MEI. Aí, geralmente o primeiro link é um link patrocinado. E esse link patrocinado não é o link oficial lá do portal do empreendedor, né? Aham. Aí o cara vai lá por dentro desse portal e eles mandam uma guia pro cara pagar. 200, 300, 400 reais. Mas É o esse serviço do cara que vai abrir pra ele. Não é um site do governo. não é pô. um site. É uma E empresa assim, ó, particular. vamos lá, o cara tem uma sacada muito Caraca, boa, né? Sacada irada. Ele que tá no topo, deu. Claro. Sim, e o site dele é como abrir uma MEI.com.br. por exemplo. Exato, Exatamente. exato. Mas assim, ó, até para deixar bem claro, tá, Isso, pessoal? isso aí, Para abrir o MEI, alerta, pra cara, abrir o MEI massa. não precisa pagar taxa nada, né? Para abrir o MEI. CNPJ, né? Então tu consegue abrir o CNPJ online, faz o registro do MEI. Depois do primeiro mês, sim, daí vem o custo relacionado à taxa, né? Ao tributo, vamos dizer assim, do MEI lá, que tem que ser pago todo mês. Porque eu Em torno esqueci de 60 pagar um reais. ano, né? Isso. É isso, Eu não isso. lembro, eu não lembro. Não se lembro foi direito, um porque ano. é algum que eu fiz, né? Mas... Foi um ano. Ô, em resumo, Porque daí o pessoal abre e não sabe da obrigatoriedade que tem Cara, todo eu mês não gerar sei. uma guia. acha que é MEI, aí tá tudo liberado, né? Tu Tem fala- essa? Tem Eu essa, paguei não o tem? 400 pila para abrir o MEI, aí o resto é de graça. né? Eu achei que era assim, pô. Oh, não, Aí não- quando Ó. eu tu falando agora, eu tenho que entrar no site pra ver quantos que tem pra pagar ainda, velho. Porque eu acho que eu não... Mas a gente colocou débito em conta. Ah, é? Se eu não me engano, sim. Aí, Por isso que é bom ter uns caras inteligentes pra ajudar o cara, pô. E era essa a minha pergunta, cara. Vocês recomendam o cara iniciando hoje, pequenininho, tá? Ter uma assessoria, ter um contador? Cara, Ter um escritório de contabilidade? eu estaria sendo hipócrita em dizer que não precisaria e que não seria interessante, né? Porque Aham. é uma forma da gente ajudar o empreendedor no começo, principalmente porque ele tem muitas dúvidas, né? Assim como o Álvaro, quase a maioria das pessoas não sabe o que está fazendo ali, né? O CNPJ tem que fazer o quê, né? Então, por isso, sim, com certeza, o contador é um braço para estar ajudando ele naquele momento. Agora, ele não é obrigado. Para fins de MEI, ele não é obrigado a ter um contador ajudando ele a fazer As suas declarações, não, ele pode o fazer MEI é uma emissões. exceção, né? O MEI é uma exceção. É uma exceção à regra, né? Tá, vamos lá, pra galera. O que é o MEI? O MEI é o microempreendedor individual Aham. e ele tem várias limitações, como faturamento, só pode faturar até 81 mil por ano, só pode algumas atividades, então tem atividades que não podem ser MEI. E o que acontece na prática, né? O MEI ele serve para aquela pessoa pequena, uma barraquinha de cachorro-quente que começou, um cabeleireiro que começou, um autônomo que não está regular e que tem que se regularizar, um comércio pequenininho que está iniciando. Ele é um empresário individual que a gente fala, né? Ele é uma pessoa que está exercendo uma atividade profissional e que o MEI serviu para ele estar regular e poder ter um recolhimento previdenciário também, através da sua guia que ele paga mensal, isso vai para a contribuição previdenciária dele, para ter os direitos previdenciários, né? Como auxílio-doença, Sim. auxílio-maternidade, enfim, e a própria aposentadoria. Então, o MEI é para esse profissional, esse autônomo que está irregular, essa pessoa pequena, sabe? Com essas limitações. Em resumo, é o start
da profissionalização, da regularização do trabalho dele, para ele dormir tranquilo. Mas o que é essa guia que tu falou que ele paga mensal? É conforme, conforme o recebimento dele, não? Não, então... Não é algo conforme faturamento, é algo que ele vai pagar, é um valor estipulado? Como é que tu falou que ele paga uma taxa? Eu fiquei com dúvida agora. Sim, o MEI ele tem uma taxa mensal a ser paga, a depender da atividade dele, se é comércio, indústria ou serviço. Tá. Então tem um valor diferente para cada atividade e não é com base no faturamento. Ele pode faturar até 81 mil por ano, independente se ele faturar 10, 50 ou 80 mil, ele vai pagar aquela taxa igual. Ah, é uma taxa única. É que o MEI tem muito benefício, né? Porque tu imagina, tu fatura 81 mil por ano e tu não paga imposto sobre esse 81 mil. Tu paga essa taxa única que ela serve, basicamente, a destinação dela é para a tua questão previdenciária. É um valor alto, Andrei? É aproximadamente R$60. Caraca, velho. É. Pô, e às vezes as pessoas nem sabem disso e estão ali trabalhando, preocupada com alguma coisa, achando que estão fazendo alguma coisa errada, que de fato estão, né? Estão deixando de recolher. E sendo que é uma coisa tão simples, cara. Olha da forma que tu explicou pra mim, ficou bem claro. Sim. Eu já sabia, né? Eu fiz as perguntas porque a gente tem pessoas assistindo. Mas ficou mais claro, cara. 60 pila. E ele tem todos os benefícios. Previdenciário, sim. Sim. Imagina um pedreiro, Aham. que geralmente é informal aqui Isso. na região, enfim. Ele nem contribui para o INSS e tal. Ele pode ir lá abrir o seu MEI como pedreiro, ter a contribuição previdenciária pagando menos que o contribuinte individual e ter, né, poder usar ali dos benefícios, enfim, que proporciona o MEI, que é um CNPJ também. E ele, Então- ele emite nota fiscal mensal, por exemplo, se for um prestador de serviço, como tu falou. Se ele prestar serviço para pessoa jurídica, ele está obrigado a emitir nota agora com o MEI. Antes não precisava emitir Não. nota, era só simplesmente Para caiu pessoa a jurídica, grana. acho que Não, sempre sempre foi. precisou, né? Sempre foi. É, Pra agora... pessoa jurídica, sim. Só que agora tem um sistema nacional, né, online e prático que a pessoa possa emitir a sua própria nota ali também. Cara, que massa, velho. Olha só, às vezes as pessoas estão aí por desinformação mesmo, Sim. né, cara? É, O cara tá na informalidade, Mas Exato. o custo é muito por baixo. ignorância. O custo é muito baixo, não sabia que era, Algumas cara. pessoas usam isso até como uma forma de planejamento tributário, porque imagina, a dona de casa, se for pagar como contribuinte individual, ela vai pagar 11% sobre o salário mínimo, por exemplo. Né? Ela quer se regularizar e pagar a aposentadoria dela, vamos dizer assim. Isso. Vai gerar um custo ali de 120 e poucos reais, 130 e poucos reais aproximadamente. Com o MEI, ela tem um custo de R$60 e tem o mesmo benefício. Então, algumas pessoas usam o MEI até como uma estratégia, além de formalizar a renda dele, né, até R$81 mil por ano. De pagar menos tributo. Exato. Cara, porque, por exemplo, se ela vai ganhar um percentual X, é 11% em cima do valor que ela vai ganhar ali, que ela vai pagar, né? De INSS? Geralmente, como funciona na prática, o pessoal escolhe um valor que ela deseja contribuir de INSS e paga ali em cima, né? Mas seria 11%. Seria 11%. Tu vê, cara, facilidade, cara. Né? Eu não tinha a noção do valor. Eu sabia das regrinhas, mas não sabia que era tão pouquinho, cara. sim. 60 pila é bem irrisório, assim, perto do que a gente tá acostumado aí, igual a gente que é lucro presumido, por exemplo. Sim, Aí, lucro pô, presumido. É. Depois da modalidade de MEI, qual é outra que é logo em seguida? Porque o cara começou no MEI. Então ele faturou os pila. lá. Ele venceu, tá vencendo, né? Próxima escada. Qual o próximo regime que... Essa pergunta é válida ou... Não, é válida. É uma tendência que o próximo passo seja passar para o Simples Nacional. Simples Nacional. Isso. Ah, O Simples Nacional, ele enquadra dois... É que o porte de empresa é microempresa, né? Isso. Sai do MEI, aí vai para um porte de empresa que é microempresa. Microempresário. Aí tem microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio, grande porte, enfim. Aí a questão do regime tributário, como o Aurino falou, aí depende do faturamento, do negócio aí. Por isso que deixei de ser MEI agora. Precisa ter uma boa contabilidade para estar assessorando esse profissional. Claro. Entende? Então, quem saiu do MEI para ir para uma microempresa, ele é obrigado a ter contabilidade, conforme a legislação, Código Civil, enfim. E com isso, ele estando bem assessorado, vai ter a escolha mais adequada do regime tributário para ter uma carga tributária justa e condizente com a realidade dele e poder ter todos os processos de uma empresa normais, né? Emissão de Entrada, nota, saída, saída, controle, gestão, enfim, tudo isso. Né? Pô, que legal, né, cara? Desmistificando um pouquinho da nossa ignorância, né, cara? E a gente tá numa época agora de imposto de renda, né?
Agora a pergunta do milhão, né, A Álvaro? pergunta de milhão, cara. O que é o imposto de renda? O que é... Boa pergunta. O que é O o que imposto é o de renda? imposto de renda, né? A gente Parece uma pergunta Parece boba, cara? né? Mas o que é eu o fui imposto de pesquisar no YouTube, cara, eu vi um vídeo que tinha quase 1 milhão de visualizações. Sim. O que é o imposto de renda? O imposto de renda, para mim, é uma declaração, talvez o Aurélio tenha outra colocação, mas para mim é uma declaração da pessoa física, porque é imposto de renda da pessoa física, em que nessa declaração ela declara todo o seu patrimônio, toda a sua renda que ela teve naquele ano calendário, né? Ou seja, os seus bens, que é o patrimônio, a sua renda que ela teve, e declara isso para a Receita, para o fisco, né, de maneira geral, também dizendo as despesas que ela teve no ano, enfim, para mensurar várias questões ali patrimoniais e de renda. Então eu vejo que o imposto de renda ele serve para isso. O fisco ele tem o poder de fiscalizar as declarações para poder cobrar tributo em cima disso, né? Claro. Então, na minha colocação, essa não sei se tem A minha alguma. colocação já é um pouco mais técnica. O imposto de renda, na verdade, ele é um tributo. É um tributo federal. Aí a gente vem para uma classificação de tributo, o que é tributo, o que é imposto, enfim. Mas ele é um imposto, que é uma espécie de tributo, que ele é administrado pela União. Hoje em dia, ele é mais coloquial, usualmente falando, para essa finalidade que o André comentou, que é o imposto de renda pessoa física, que é o que mais as pessoas têm dúvida e que mais se vê no dia a dia, principalmente Exato. nessa época que a gente está vivenciando. Isso. Só que o imposto de renda ele não é só aplicável à pessoa física, ele também é aplicável à pessoa jurídica. Né? E a depender da situação que ela está colocada, ela pode recolher de uma forma ou de outra. Tem imposto de renda no lucro presumido, tem imposto de renda no lucro real e tem o imposto de renda da pessoa física, que é esse que o Andrei está comentando com a gente. Com toda certeza, a abrangência maior de dúvidas relacionadas a imposto de renda é na pessoa física. Só que, na verdade, ele é uma modalidade, é um tributo, vamos dizer assim, que é um imposto, que é uma modalidade de tributo, que todo mundo está sujeito. Aí tem algumas regras, como o André muito bem colocou, em relação à isenção, em relação a quem precisa declarar o imposto de renda, quem não precisa declarar o imposto de renda. Enfim, aí tem muitas... É que a minha colocação foi mais no sentido da pessoa Da pessoa física, né? que de fato é como vocês bem colocaram. É a maior dúvida que eu vejo. Assim, Exato. Porque quem é CNPJ já está sendo assessorado. Já tá está. sendo. Exatamente. Ponto. Já está assessorado. Então, ele não tem dúvida. Agora, somos milhões de brasileiros aí, né, cara? A maioria é pessoa física, cara. Quem dessas pessoas precisa fazer declaração de imposto de renda? Aí tem algumas obrigatoriedades que quem está obrigado a declarar. Porque Isso. muitas pessoas estão lá no dia a dia hoje e, será que eu tenho que declarar? Será que eu não tenho? Enfim. São várias as obrigatoriedades aqui, né? Que daí eu vou citar algumas. Né, Isso, não precisa... Algumas já vai ajudar Isso, bastante. algumas aí. obrigatoriedades. Quem recebe rendimento tributável, ou seja, a pessoa trabalha em alguma empresa, em algum local, e recebe renda acima de R$ 28.559. Às vezes ela não recebe isso em um único emprego, mas ela recebe em 2. Ela pode trabalhar em 2 empregos e a renda dela... Que era o caso de vocês até. Exato. Então, se ela recebe, ela está obrigado. Se ela tem patrimônio acima de 300 mil, ela está obrigado. Se ela tem algumas atividades, como atividade rural, tem a questão também de investimento em bolsa de valores, a depender do valor, se ela transaciona em bolsa de valores. Então, tem algumas obrigatoriedades que faz com que ela esteja obrigada. Então, se o cara aplica, tem dinheiro na bolsa, o cara aí... Mas é em algumas ações. Se ele tem alienação, esse ano mudou, tá? Tem ações que não mudou. que a gente faz na bolsa, algumas aplicações que ela é isenta. Ah, tá. Não, O mas Bitcoin aí- entra no esquema também? Não, assim, Bitcoin não é regulamentado, né? Não, mas tem que declarar. Agora mudou a regra. Ó, viu? Cara, declarar. Tem que declarar os teus milhão aí, cara, de moeda aí, cara. Que irada Dá um a tua pouquinho pra mim. pergunta. As criptomoedas, né? Cara, eu só tenho 2 Bitcoins. Pô! Sacanagem, Tá né? bem, Que parece que é nada, né, cara? Então o Bitcoin mesmo não sendo regulamentado no Brasil, tu precisa declarar ele. Cara, Tem. tu tá de Tem que zoeira declarar. comigo, Já velho. entrou. Tá, Tem mas campo foi a partir de próprio foi a partir de agora isso, assim, tipo, ontem. Não, faz uns 2, 3 anos, eu acho. Eu lembro que a própria Receita ela colocou um Mas como é que campo na ela declaração sabe, pra pessoa gente? declarar. Às vezes não tem um cruzamento disso por não ser regulamentado, ou ser uma Aham. questão até do Isso. exterior.
mas ela coloca o campo para Mas já tem preenchimento. algumas Instituições, algumas carteiras, Algumas carteiras. tipo, nacionais. vamos Ah, dizer, sim, tem várias. a Algumas administradoras. Binance, que é a administradora. Eu acho que a Binance é uma. Pelo Então, menos é mas que aí eu as trabalho. nacionais já estão obrigadas a... Ela talvez pegue e conta. Ó, o Rafael na carteira dele tem Sim, tanto. isso, assim como na Bolsa de Valores. Puta Mas assim, ó, até o ano merda. passado, a obrigatoriedade falando em ações, né, em bolsa Isso. de valores, se tu tivesse transacionado qualquer valor, uma única ação, tu já geraria a tua obrigatoriedade de transmitir a declaração como pessoa física. Uhum. Esse ano teve uma alteração na regra. Eu acho que talvez tenha sobrecarregado o banco de dados da Receita Federal Imagina. ou uma série de informações Imagina necessárias. quantas transações diárias. Porra. Exato. Então, se Ah, tu teve uma muita única- gente ano passado que diz assim, putz, estou com problema no meu CPF. Isso. Ah, mas por quê? Aí eu olhava, eu fui lá e comprei uma ação só para testar. Aham. Tinha que declarar. Nossa, Exato. meu, É. sério. Aí cara. paga multa por não ter entregue, Claro. tudo isso, e bloqueia o CPF. Ah, cara, então Bloqueio eu o tenho que CPF, olhar, galera. eu tenho que olhar isso. Bloqueio o CPF, galera. Ó, dá o aviso bem certinho, ó. Se... Não declarar imposto de renda, bloqueio o CPF. Aí, ó. Viu? Já vai virar short do Já vai YouTube. virar short. Cara, que bizarro, tá, galera? Esse negócio aí. Porra, os caras falam que não é pra regulamentar a parada. O negócio é feito pra ser descentralizado e o governo, de alguma forma, tenta pegar isso, né, cara? É bizarro, mano. Acho que aí começa a ser demais, cara. Criptomoeda, ela nasceu com o intuito de ser dessa forma, cara. E rastreável sempre vai ser, porque para poder conseguir fazer o blockchain funcionar de forma, é um computador na China, outro no Alasca, outro não sei onde, para poder criar os bloquinhos, né? Enfim. Mas aí agora, vocês me dizer isso aí, cara, que mal, tá? Eu fiquei... Ah, ficou triste, É que cara. Vai eu- ter que eu declarar acho- os bitcoins, cara. bicho. Não é essa a questão, cara. É que eu achei mal porque essa ferramenta era pra ser dessa forma, velho. Aí os caras vão lá e querem meter Eu acho o que a bedelho, função da cara. Receita já é justamente essa, né? De Sim, arrecadação. é de arrecadação, mas Controlar o patrimônio. Mas, cara, isso aqui é nível mundo, velho. Não é uma parada daqui e tu aqui tu quer fiscalizar, mas em outros países não. Pô, cara, tem que ter um consenso. Ó, essa moeda é assim, acabou. Enfim, isso é o que Mas eu aí não acho. seria Eu uma sou forma, louco, né? mas não seria uma forma, talvez, de sonegar? Não, eu já pensei nisso. Inclusive, falei com o Álvaro. Ah, por exemplo, se hoje eu quisesse comprar uma casa nos Estados Unidos, como é que eu faria? Eu venderia todo o meu patrimônio, eu compraria tudo de criptomoeda, eu me mudaria para os Estados Unidos, pegaria a minha carteira e compraria uma casa lá em Bitcoin. Deu. A evasão Torce de pra esse meio tempo divisa, o Bitcoin não cair, né? um monte de coisas que poderiam acontecer. De fato, Mas seria uma forma de levar o dinheiro para o exterior, isso, né? evasão de divisa. Eu tô Aham. levando dinheiro mais do que 10 mil reais, saindo com mais do que 10 mil reais, que eu não posso sair com mais do que 10 mil reais. A galera até acha que é 10 mil dólares, Não, mas tu pode é sair. 10 mil a reais. questão é Não, tu desde declarar. que eu declare, Questão de declarar. declarado, que senão é evasão de divisa, é o que eu tô querendo dizer. Eu iria sair com quanto Inclusive sob pena de perdimento. Perdimento é... perder a retenção daquela grana. E eu acho que deve ainda rolar algum tipo de processo para entender por que aquele Sim, volume processo de administrativo. dinheiro, né? Procedimento administrativo. Já que tu falou em exterior, cara, e se o cara tiver investimento no exterior? Declara também. Da Também. mesma forma. É isso eu já Declara também. Sendo um brasileiro, né? Aham. Sendo, Se tendo tiver- domicílio fiscal no Brasil, Aham. precisa É que declarar. ela visa ter o controle do patrimônio, né? Aham. Então, tudo que é patrimônio da pessoa física, ela tem que declarar. Eu tenho uma moto, eu tenho um carro, eu tenho um terreno, eu tenho um imóvel. Tem que Tem declarar. que declarar tudo. É. Desde que seja valores relevantes, né? A parte imóvel, assim, não. Aquela minha mansão lá em Miami, eu vou ter que declarar, bicho. Infelizmente, vai ter que declarar, Que cara. bicha. Ó, e tu falando agora aqui como o Discipod tá sendo relevante e ele vai ser maior que o Flow e o Podpah, Aham. tá ferrado, eu. Tô O ferrado. governo já tá ligado em ti. É, eu Álvaro acho que Martins, o, tá, eu acho que galera? o negócio eu vou ter que... Regularizar, não vai ter vou ter que problema. regularizar. não. Tá, mas Ou ô, a gente Andrei, leva o pra Discipod pra Miami. continuar a pergunta e ficar bem bonitinho depois, Uhum. quem precisa declarar? Tu tava continuando ali decorrendo, tu falou, eu acabei te cortando com o negócio de quando tu falou Bitcoin, mas quem precisa declarar? Tu tava falando de algumas profissões, enfim. Aí eu tava comentando também. Tu quer que eu fale todas? Não. Isso aí, vamos... Das não, obrigatoriedades. isso, das obrigatoriedades. Quem que precisa declarar? As principais são, né? Quem recebe acima de 28.559 Que dá mais Isso. ou menos quantos por mês? Uns 2 mil? dá uns 2.200. Dois e pouquinho. mensais. Não, só pra ficar, pra o cara não puxar a calculadora É. ali e já pega a resposta matigada. Então, quem tem renda tributável acima desse valor, quem recebeu rendimento isento acima de 40 mil no ano calendário anterior também, né? Porque a gente está em 2023 declarando
o que ocorreu em O 2022. Óbvio, né? óbvio. Quem tem bens em patrimônio acima de 300 mil, está obrigado a declarar. Quem teve alienação na Bolsa de Valores acima de 40 mil. E quem também tiveram algumas operações específicas de compra e venda em Bolsa. Aí tem vários requisitos que não dá para citar todos aqui, que também estaria obrigado a declarar. Renda variável também. Isso, renda variável, fundos, Day trade. enfim, day trade. Aham. E aí a ideia é que quem já investe, quem trata com isso, já é interessante procurar um profissional que faz esse tipo de declaração, né? Com a declaração um pouco mais complexa, enfim. Exige um conhecimento maior e mais técnico para poder declarar patrimônio, apuração dos impostos e tal. Quem teve venda de algum bem também, eu tenho um imóvel, eu vendi ele aí, estou obrigado a declarar ou não. Isso. Então também tem situações aí que está obrigado a declarar, a depender de se teve ganho de capital ou não. Se tem mais de um imóvel, tem algumas regras aí que dá para serem aplicadas também. Então tem... se teve alguma operação nesse sentido, né, tem que procurar um profissional para poder fazer a sua declaração. Tu, bem falado ali, desculpa Álvaro, bem falado ali, tu falou a questão do imóvel, na Sim. venda do imóvel. Quando eu faço uma venda de imóvel, eu tenho que fazer uma declaração em cima do ganho de capital. Eu tinha um contrato tal que eu vendi por X, agora eu vendi por 2X, eu vou pagar por esse X extra, certo? Exato. Mas existe alguma coisa... Eu fiz a venda e eu apliquei em outra coisa. Eu tenho que também pagar? Por mais que teve ganho de capital? Tem algumas regras de isenções que fazem com que a pessoa não tenha que pagar o ganho de capital sobre a venda de determinado imóvel. E aí, me ajuda aí, Aurino, mas tem a regra dos 180 dias, 180 né? dias. Que se a pessoa, com o dinheiro da venda, ela comprar um outro imóvel. Comprar um outro imóvel em até 180 dias, Isso. ela fica isenta de pagar o ganho de capital. Se eu não me engano, tem um valor que limita, né? Ou não? Não, 440 é para outra regra de isenção. Ah, tá. Esse não tem valor e esse serve, mesmo se a pessoa tem mais de um imóvel, né? Ela Isso. pode fazer. E mesmo se foi até com um ganho de capital, porque vamos dar um exemplo. Eu tinha um imóvel de 500 mil, Certo. ele valorizou no tempo, 500 foi quando eu comprei, Sim. valorizou no tempo, eu vendi por 1 milhão. Eu tô com 6 meses com o dinheiro ali. Antes de 6 meses, eu comprei outro imóvel de 1 milhão. Não preciso pegar nada. Isso, a regra de isenção é para isso. Ó, aí que legal. Ó, galera, ó, que dica, hein? Dica de ouro essa daí, Dica cara. Já mete. O negócio é ter 1 milhão. Não, cara, mas vamos, pode ser de qualquer valor, cara. O que importa é a operação, cara. Então tá, Olha só. diminui o valor então. Mas Mas o- ficar mais próximo. Mas essa operação é legal, cara. Uma colocação também que a gente estava falando, além sobre essa questão de imposto de renda, é que existe uma defasagem na tabela de imposto de renda desde 2014, 2015, salvo engano, em que a tabela não sofre reajuste por parte do fisco, né? Ou seja, quem recebia, a partir desse ano agora, 2023, quem recebe um salário mínimo e meio já vai começar a ter imposto de Sim, renda cara. descontado Quanto é que é o para ter que salário declarar mínimo? ano que vem. O salário mínimo tá 1.300 Tá 1.302 e 3? 2? e 2. Mas teve um aumentão aí agora, não teve? Não, foi para Foi 1.302. 18 pila o aumento, né? Enfim, Enfim, baita, vamos continuar aí. Continuamos. Sem treta, por favor, pessoal. E, cara, eu ia perguntar, cara, sobre heranças e doações. Pô, muito boa, Álvaro. Ah, recebi o Rafa deu um piripaque no Rafa, o Rafa deixou tudo. O diz que pode pra mim, tá lá assinado lá. Tá lá assinado. é Eu tudo deixo ó. pro meu Mas ele amigo. doou, né? É, Foi uma Isso, foi uma doação. doação, foi uma Tá lá. doação. Fique bem claro, tá, gente? Não mandem matar ninguém, tá? a doação, aí a gente tá falando de TCMD, não sei se falou. TCMD. Pode comentar aí. Tá, vamos lá. Deixou... O diz que pode todo pro Álvaro. Se foi herança, no caso, independente da situação, na verdade, herança ou doação, ele é sujeito a outro tributo, que é o ITCMD. É um tributo estadual e não federal. ITCMD, o que é ITCMD? Imposto de transmissão causa mortes. Ah, tá. E doação, por isso que tem um D no final. Isso. Então, ele é um tributo que ou incide o ITCMD ou incide o imposto de renda, né? Uhum. Quando tu recebe um patrimônio, vamos dizer assim, através de uma doação ou através de uma herança, ele não fica sujeito ao imposto de renda. E daí tu vai ter uma outra arrecadação que é relacionada ao ITCMD, que é um tributo estadual, como eu comentei. As alíquotas são variáveis, vai até 8%, se não me engano, em Santa Catarina. E a tendência é que seja um pouco mais caro que o imposto de renda em muitas situações.
Por isso que também depende do planejamento, né? Porque às vezes as pessoas... Boa, Aurino. Coloca isso, cara. Às vezes as pessoas já pensam nessa questão de planejamento sucessório em vida, né? Porque o ITCM dele é ele tem uma carga tributária relativamente alta, né? Imagina, tu vai passar todo o teu patrimônio, a casa lá em Miami, por R$1 milhão, que seja, né? Isso. Metade pro Érico, metade pra Bela. Eles vão ter que pagar 8%. Eles vão ter que pagar? Isso, O ITCM a casa dele. tá lá. Eles vão ter que pagar 8% do valor daquilo que tu deixou. Eu tô tadinho. colocando como 8%, mas é... Sim, enfim, só para isso, generalizar, né? Exatamente, tem um uma cálculo. tabela progressiva, enfim. E planejar isso em vida, às vezes, é uma estratégia muito boa, que é o que a gente hoje trabalha muito também com a questão de planejamento sucessório através de holding, né? São empresas que a gente cria com a finalidade de integralizar o patrimônio nesse CNPJ, nessa empresa, e através disso já criar algumas formas de sucessões que seja em vida, ou até mesmo após a morte, mas uma estrutura de tributária um pouco mais barata, vamos dizer assim. Ô, Aurino, nessa da hold familiar, o patrimônio foi colocado, aí vem o pai, a mãe e o filhinho. Beleza? Estão Certo. dentro da empresa, né? Se algum desses tiver algum problema com justiça, alguma coisa, como fica o patrimônio e as outras pessoas que estão ali naquela holding familiar? Então, que assim, Rafa, quando a gente está falando do patrimônio, a gente tem distinções, né? A gente tem o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa física. Tá. Então, vamos supor que nessa hipótese que você colocou, a pessoa fez a integralização de um imóvel, de uma casa, e uma holding, né? Isso. Quando ela faz a integralização, ela não passa mais não ser mais dona do patrimônio casa. Ela é dona do patrimônio que a gente chama aqui de ações, ou cotas, dependendo do tipo de pessoa jurídica que for criada, né? E então, tu passa a ser proprietária das cotas da empresa, não mais do bem. do bem, né? Se eventualmente for atingido por alguma ação judicial, enfim, aí depende da situação fática, ela vai atingir as cotas da empresa, né? Aí os desdobramentos são diversos em razão da execução, talvez dependendo do... Jurisprudência e tudo mais. Aí a gente entra em um outro campo que eu acho que não é o objetivo aqui. Não. Era Mas era num pra primeiro entender. momento, para entender, são coisas seguro. distintas. São coisas distintas. Uma coisa é o patrimônio da empresa e outra coisa é o patrimônio da pessoa física, que naquela situação seriam as cotas da empresa, né? Perfeito. Não, ficou bem claro. É que dentro do campo do direito, aí a gente pode ir para tudo que é lado, né, cara? Exato, Com esse caso aí, tem que olhar o caso, A situação, a situação sim. se cabe... Mas, ou seja, o patrimônio ainda está seguro e os sócios também estão seguros com isso, de uma certa forma. Exato. Porque Perfeito, daí vai perfeito. responder só, né, em relação às cotas da empresa, vamos dizer assim. Cara, e Eu quais... vou aproveitar para deixar uma deixa aqui, ó. Se Boa. você tem patrimônio na sua pessoa física, patrimônios que são relevantes e quer planejar em vida a sua sucessão para sua família, seus herdeiros, enfim, fale com a contabilidade especializada, como a Compliance, e abra uma holding, uma administradora de bens, enfim, para poder ter um planejamento em vida e ter redução tributária. Isso é um ponto que a gente tem no escritório hoje, que a gente tem um núcleo só para administrador, um núcleo imobiliário que a gente fala. Para holdings, administradora de bens, Cara, isso loteadoras, isso é incrível, incorporadoras, meu. enfim. Isso é Porque, incrível, meu. existem muitas possibilidades, oportunidades de ter uma redução tributária, um planejamento adequado, familiar. Tem muitas empresas familiares, Eu né? vou além, tá, Andrei? Não é nem a questão da tributação, que já é uma carga alta. É o não utilizar o imóvel até abrir um inventário, Exato. uma outra briga de não sei quem com não sei quem. Isso. Muito O boa. imóvel está lá para aquele administrador daquela holding tocar o negócio, o imóvel. Não trancar um empreendimento, né? O Rafa, ele conversa aqui porque ele tá lembrando de muita situação que a gente trabalhou no dia a dia, né? Exatamente. Esse é o nosso dia a dia, meu e do Aurino, cara. Isso O aí, Rafa vai cara. lá, capta o empreendimento, a gente amadurece o empreendimento quando já tá. Esse problema aqui tem que tirar dessa forma. É isso aí, cara. Já levei tanta bucha pro Aurino. Que também participou, né, André? Mas tudo isso está ligado com o imposto de renda da pessoa física, que claro, envolve cara. o patrimônio e acaba envolvendo Afeta tudo. tudo, né, cara? É muito massa a área de vocês. Por E o isso, cara é que, complexa, né? É. É um conjunto Muito. de coisa que deixa o cara louco. por isso que o meu pai diz que tu tem que dormir com a mulher de um lado e com o advogado e com o contador do outro. Tu já ouviu Quilogrado. essa, né? Quilogrado. Tu já ouviu essa, né, cara? Nunca ouvi. Tu nunca ouviu? Meu pai Nunca diz ouvi. isso, cara. Ó, a mulher de um lado e o advogado e o contador do outro. Porque Quilogrado. eles são teu parceiro, cara. Tem pessoas que ficam querendo esconder
sei lá, vergonha de alguma parada, não sei. Fico tentando esconder, sendo que tu tem que falar é tudo, né? Tu tem que chegar e abrir aqui o leque, aqui, ó, aqui eu tô com um problema aqui, preciso de ajuda, cara. Os caras estão aí pra resolver. Pô, né, cara, e isso foi... Mudando Saco pra mala, né? Saco pra mala não, de categoria, né, cara? E os idosos, cara, a turma da Previdência? Tá boa, hein, velho? A gente tem que pensar em todo mundo, né, cara? A gente já falou o que tem que fazer, da herança, da doação, do... que mais que a gente fala? E o velhinho? Os idosos, eles têm a mesma Eles obrigatoriedade, não têm isenção, tá? porém, acima de 65 anos, existem algumas isenções. Eu só não me recordo exato o valor, mas eu sei que é isento um determinado... Salvo engano, 24 mil, mas eu posso estar errado. Mas idosos acima de 65 anos têm parte da renda como isenta. Então, ou seja, ele está obrigado a declarar, só que ele tem um benefício comparado a outras pessoas, né? Entendi. Então, ele tem Já que falando em declarar. isenção, André, eu acho que tem algumas regras de isenções também que é bem importante comentar, Álvaro, que muitas pessoas não sabem, principalmente aquelas que têm doenças graves. Ah, boa. Algumas pessoas com doenças graves têm regra de isenção de imposto de renda, que às vezes... qual que é a lógica de tu isentar uma pessoa que tem doença grave? É que precisa da renda, né, Pra comprar para que medicamento. ajudar no seu Claro, tratamento. Apesar do SUS, em tese, oferecer os recursos relacionados à saúde, nem tudo é atendido pelo SUS, né? E quando tu está num momento de dificuldade em razão de uma doença, às vezes tu precisa deslocamento, ontem, tem né? custo extra, às vezes tu não pode esperar por um exame que vai demorar demais, enfim. Então a lógica da isenção voltada para essas pessoas com doença grave, ela tem essa finalidade, é que ajudar a pessoa a passar por aquele momento. E essas pessoas, grande parte de doenças graves, são consideradas isentas para fins de imposto de renda. Existem alguns procedimentos a serem adotados, né? Algumas formas de tu alcançar essa isenção. Só que tem algumas formas de tu ter uma isenção de imposto de renda para pessoas com doença grave, tá? Legal Vale a falar pena dar sobre uma analisada, conversa com o teu contador Contador. aí, que com certeza vai conseguir ajudar nesse momento, que geralmente é... Pegando o delicado. gancho da isenção, quais são as deduções que podem acontecer no imposto de despesas que podem acontecer no imposto de renda? Eu acho que antes disso, André, eu acho que era melhor colocar o que é a diferença do imposto de renda simplificada e da completa, né? Porque assim, faz sentido a gente falar em dedução de imposto de renda quando a gente fala de despesas dedutíveis para declaração completa. Vamos lá. O que é a declaração simplificada e o que é completa? A simplificada, tu fecha o olho para todas as despesas dedutíveis e deduz 20%. Então, você tem a sua renda, 20% daquela renda é considerada dedutível e você calcula o tributo, né, considerando 20% de despesa dedutível de forma presumida, vamos dizer assim. Tá. Essa é a simplificada. A completa já é aquela que tu olha despesa a despesa. A gente vem aqui para despesa médica, despesa com instrução, Dependentes, né? despesa com dependente, tem algumas outras despesas que estamos fugindo entram. agora da cabeça. Relacionado à parte quando o da cara saúde, recebe educação. Pensão alimentícia. Pensão Entra nisso alimentícia, também? a despesa com pensão alimentícia, Aham. né? Todas essas despesas são consideradas dedutíveis para fins de imposto de renda. Então, quando você vai fazer tua declaração, vamos supor que tu teve um gasto com Previdência privada. previdência oficial, privada. Então, vamos supor que tu somou todas essas despesas que são consideradas dedutíveis. Tá. E elas têm um valor maior do que 20% da declaração, 20% dos teus rendimentos, vale a pena tu ir para a completa. Agora, se for menor, tu... Fica já ali. vou Entendi. ficar na simplificada porque é mais vantajoso para mim. Porque é nessa completa que é aquela que o governo chega a devolver dinheiro? Então, em ambas as situações pode acontecer a restituição do imposto de renda. Perfeito. Essa tua pergunta ela é muito importante porque, cara, tem pessoas que pensam, reti R$1.000, o governo vai me devolver R$2.000 de imposto de renda. Isso aí não funciona assim. Ilusão. Como é que funciona, né? Como o Andrei comentou agora há pouco tempo, a partir desse ano, quem recebe ali aproximadamente um salário mínimo e meio já é considerado retenção na fonte, né? Então, a partir daquele valor, tu já precisa descontar o tributo na fonte. Direto Perfeito. no Elite. Direto no pagamento mensal ali pro funcionário. Todo mês tu tem um descontinho. Chegou ali, no final do ano, tu somou aquele desconto. Quanto que é? Depende. Depende da categoria. Não, do valor que tu recebe. Do valor Ah, que tu tá. recebe. O Álvaro provavelmente deve ter 27,5%, né? É alto, Eu tá? acho que é uns 67%. ó. É alto.
Então, essas retenções vão somando durante todo o ano. Tá. Chegou no final do ano, tu vai ter lá um informe de rendimentos que vai te dizer o seguinte, olha, tu teve R$1.000, né? Que foi o exemplo que eu usei ali de desconto retido na fonte. Chegou naquele momento, nesse momento que a gente está vivendo agora, você vai precisar apresentar a tua declaração de imposto de renda. Seja do modelo simplificado ou do modelo completo. Perfeito. Você fez a tua declaração de imposto de renda e identificou que o tributo que você tinha para recolher naquele período era de R$600, por exemplo. Olha, tu já pagou R$1.000 na fonte. E agora tu tem... O valor correto você paga é 600. Então, a diferença é de R$400. Sim. Aí ele faz a restituição do valor para ti. Isso que é a restituição. Cara, obrigado, velho. Entendeu? Entendi. Pode ser que em razão das tuas despesas, por exemplo, teve muita despesa médica durante o Isso. ano. Você optou pelo modo completo. E deu zero valor de tributo a pagar. Eu não tenho que pagar nada. Então, aqueles R$1.000 tu pode restituir. Todo, completo. Cara, entendeu? muito bom, Aurélio. Tu Isso aí explicou de uma forma muito boa, cara. Mas tu entendeu qual é a entendi. diferença da... Ficou de fácil compreensão, cara. Eu acho engraçado que as pessoas às vezes mandam um lerite lá, vê quanto que eu tenho de imposto retido aí. Mas nem sabe quanto. Nem sabe o que é, né? Isso. E nem sabe se tem de fato, né, cara? Às vezes o cara ainda tem que pagar uma babinha. Exato. E é pago 27,5? Então, a tabela do imposto de renda ela é uma tabela progressiva. Ela começa com uma faixa de isenção, que é até 28 mil. 28 mil, como vocês falaram. Na verdade, 28 mil ele 559, né? é a faixa de isenção ali Tá. que determina a obrigatoriedade da declaração. E ele vai subindo. 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Tá, mas ele sobe pra depois quem ganha 50, aí dando um exemplo, é 7,5. Quem ganha... Daí ele vai... Entendi. Tu recebeu até aquele valor, tu paga 7,5%. Acima daquele valor... Então agora eu 15. confirmo mais ainda, o Álvaro é 27,5. Por isso que eu comentei. A lógica é, quanto mais ganha, mais paga, né? Mais paga. Eu acho que o meu E é aí? 2%. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta então, Rafa. Claro, Pra ti, pro Álvaro. claro. Vocês, como empresários, gostam de pagar imposto? Eu queria ser o empresário que mais pagasse imposto Também eu no tá país. ganhando bastante, pô. Eu queria ser, cara. Meu pensamento do Rafa. Eu queria cara. acordar amanhã com o maior boleto de pagamento de imposto do Brasil. Eu queria, cara. Essa é a visão que a gente tem também, mas vários empresários falam, não aguento mais pagar imposto, não. Só paga imposto. Mas o que é a lógica? Quanto mais paga, porque tu tá tendo resultado. Tu tá dando resultado, né? cara. É como diz o velho ditado, né? Venha muito o meu reino e seja feito. Seja feita a vossa... Seja feito pouca vontade, né? Então, daí sempre a minha César que é de vossa César, vontade. meu amigo. Dai de César, que é de Tem uma César. frase do Benjamin Franklin que né, Aurino? Nada é mais certo nessa vida do que a morte e os impostos. Aham. Ai, cara, é verdade, cara. Pô, é muito boa essa daí. Nada é cara. mais certo que isso. E até a gente trabalha, para ter uma ideia, o brasileiro, de forma geral, ele trabalha até dia 6 de junho, no aniversário do Aurino, Pra pagar imposto. só para Nada pagar mais. imposto. Ou seja, de toda a arrecadação tributária, né, a De gente um trabalha ano. até dia 6 de junho só para pagar Cara, imposto. olha isso. Se eu não me velho. engano, Olha são a carga, 157 dias. olha a carga tributária, cara. Porra. A carga E tributária do Brasil ela é a 365 maior dias. do mundo, não? Em relação ao Aí que- isso que é PIB, não engraçado. chega a maior. Não chega a ser maior. Tem países desenvolvidos, né, como França, enfim, Dinamarca, no caso. que tem carga tributária maior. Tu tá zoando. Só que as principais diferenças, características Salário. são... No Brasil, tributa-se muito consumo. Né? A gente sempre fala nos nossos cursos lá. A pessoa que vai no supermercado comprar um arroz, um feijão, carne, frango, paga o mesmo tributo quem ganha um salário mínimo e quem ganha 50 salário mínimo. Porque tu tá pagando sobre o consumo. Né? Tu vai comprar um carro, é o mesmo imposto para todos. Perfeito. Então, no Brasil, a arrecadação é concentrada no consumo, não tanto em renda e patrimônio. Em países de primeiro mundo, é muito mais concentrada em renda e patrimônio. E aí os governantes pra falam que trabalham pro pobre. Exatamente. E essa é a doce ilusão. Essa é a doce ilusão. O modelo de tributação que eu acho que mais funciona, posso dizer, cara, não é porque é os Estados Unidos, tá? Não é porque eu tive por várias vezes me deparando com essa situação. Nos Estados Unidos, eles não têm tributo para alimentação. É zero. Nos Estados Unidos, vestimento até $100 não tem tributação. Por exemplo, eu vou comprar uma jaqueta. Se ela custar 99,99, é zero. Ela custa 99,99. Sim. Agora, $150 ela custou. Tu tá vendo a etiqueta 150.
Tu se dirige pro caixa e tu vai pagar 150 mais 6% se tu estiver em Depende Orlando, do estado. mais 8,5% se tu estiver em Nova York. Aí depende do estado. Sim. Cara, olha como isso é bacana, velho. Exato. Mas isso é bem de acordo com o que o André fala. E foi por isso que eu peguei o gancho e eu lembrei, Porque cara. lá é pautado muito no patrimônio e na renda, né? Uhum. E aqui no Isso. Brasil já é pautado muito no consumo. O quê? Tu quer comprar um negócio mais caro? Ok, tu tem condições, tu vai pagar. Aquela porcentagem vai ser mais cara pra ti. Sabe? Agora tu vai querer tributar tipo alimentação, velho. Eu É. acho tão injusto, cara. Medicamentos, né? Medicamento, Medicamento. cara. Pra Deu uma quê? aumentadinha pro sinal, né? Agora. Pra que tu querer ganhar tributo em cima do medicamento? Já é uma desgraça, tu tá Tu tem doente, que tomar amigo. medicamento, né, cara? Eu não sei se na área da saúde, se tem tributação pra área da saúde, tipo... Tem? Bastante. Olha... Como é que tu vai... Cara, tipo, dá um desânimo, entende? Quando tu vai pesquisar de fato e tu Vou até comer entender... um doce pra me animar. Acaba sendo muito desigual, né? Desigual, cara. E aí a galera acha, não, agora vai melhorar pra quem é mais pobre. Aonde, amigo? Mas isso é uma questão política, econômica, né? Política econômica, óbvio. É questão pautada. Mas é bom a gente levar isso como informação, porque na verdade o que muita gente recebe é desinformação. Isso. Recebe que tudo vai ficar maravilhoso pra quem ganha menos. Não é bem assim, amigo. exato. Me desculpa, não é a verdade. O E agora pegando esse gancho, a gente olha pra questão do impostômetro, né? Sim. Já sabe a arrecadação de quanto tá, não? Cara, eu vou pegar aqui que é uma pergunta que a gente chegou a fazer internamente. Internamente, olha só. Tu viu? É aquela pergunta de milhão, Álvaro. Hoje é dia Vice? 5/4? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Não, sobre como é que tá o Como impostômetro. tá o Dia impostômetro? 5/4 de 2023. O que é o impostômetro, ô Aurino? É uma estimativa de quanto se paga de tributo no Brasil. Ele faz uma estimativa, óbvio, não tem como ser uma coisa muito precisa, né? Mas existe uma entidade, que é o IBPT, e ele faz esse acompanhamento com base na arrecadação estimada. Inclusive, aquela pesquisa que a gente falou de 157 dias é uma pesquisa já feita pelo IBPT. E dia 5/4 de 2023, a gente está aqui em 819 679 milhões e 99 mil reais, até a hora que a gente viu. Isso foram pros cofres do governo, é isso? Só pra eu entender dessa forma, é isso? Os impostos arrecadados. Tributação para o governo. Governo federal, estadual, Isso, municipal, enfim, né? claro, cada um com seus devidos ganhos. Mas vamos falar botar tudo numa bandeja só Sim. Pro governo. É porque até como o Álvaro colocou, né? A gente acaba pagando muito tributo, tributo e imposto, a gente, né? De maneira geral. Por quê? O Álvaro brincou lá no início. Tem que pagar IPTU, tem que pagar alvará, tem que pagar... Isso tudo é tributo. Claro. Ou seja, tudo tá dentro desse bolo aí. Paga alvará, paga Documento IPTU, de carro. IPVA. Tudo sobre o consumo que a gente consome, paga tributo. Transações Pai, imobiliárias. Isso. Enfim, ITCMD. ITCMD, ITBI. Nossa, TBI. como é que você Então- consegue decorar tantas... SSQN. Meu Deus O do céu. SSQN, SSQN, né? Isso, SSQN. ISSQN, obrigado. Cara, esse é o mais louco de todos, cara, que é imposto sobre qualquer natureza. serviços É de isso? qualquer natureza. Pô, cara, qualquer coisa que tu fez, tu vai pagar imposto. Parece que dá a entender que é isso, né, cara? Eu sabe o que eu vejo que os governantes deveriam olhar, cara? Se tu der pra população poder de compra, tu gira a economia de uma certa forma que tu não tá entendendo, irmão. Tira essa carga tributária. Cara, eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos porque é algo que eu vejo que funciona, entendeu? Funciona. Não quer dizer que tem que ser igual. Sim. É que eu conheço essa, entendeu? Sim. Eu sou limitado também. Então eu vou falar dessa. Taxa tudo com uma porcentagem X e tal. Alimenta, essas... Tira. Cara, o dinheiro vai retornar da mesma forma porque a galera vai comprar, velho. Tu Exatamente. vai estimular o comércio, a galera vai comprar, cara. Sim. Se a galera já compra da forma que é, tu imagina tu dando poder de compra mesmo. Ó, não estamos baixando aqui, vamos baixar lá. Esse dinheiro vai retornar todo, velho. E todo mundo vai estar mais feliz, cara. Exatamente. E aí, por exemplo, né, a gente tem os postos aí de saúde distribuem medicamentos. Por que eles distribuem medicamento? Com o dinheiro
da arrecadação tributária. Sim. Se ele tira tributo de medicamentos, será que não ia ter dinheiro para comprar medicamento? É exatamente, cara, tu achou o exemplo. É aí que eu falo, cara. E aí isso começa, quando a gente começa a ter mais conhecimento, começa a dar indignação, sabe? Sim. Assim, o cara fica, porra, cara, eles sabem disso, velho. Eles têm esse conhecimento. Pô, dá uma melhorada, cara. Vamos começar a chamar uns políticos aqui. Mas tem tanta gente aí sofrendo, cara, que não precisaria sofrer tanto, velho. Sim. Sabe? Enfim, não vamos cair nessa bad vibe, né? Tu tava falando ali, vocês falaram de carro, né? Eu comprei um carro essa semana, né, cara? E como é que faz pra declarar financiamento e empréstimo, essas coisas assim? É tudo declarado também, é declarado o veículo que você adquiriu e a forma que você adquiriu ele. Então você tem que dizer se ele foi financiado, em quantas vezes foi, o valor que você deu de entrada. Tudo isso é informado no imposto de renda. Se foi financiado, se não foi. Todo bem que tu compra não tem um X, assim, qualquer bem que tu compra, tu tem que declarar. Que dizer como tu adquiriu até se é uma joia, por exemplo. Até se é uma joia. Porque olha só, o governo, a Receita Federal, ela quer identificar quanto que o teu patrimônio aumentou e se tu teve renda compatível para aquilo. Então, se o teu patrimônio aumentou 500 mil porque tu comprou um carro de 500 mil, tu teve 500 mil de renda para comprar esse carro declarada? Ah, não Qual teve, foi a então forma? de onde veio o dinheiro? Sim, foi financiado, tá aqui. Exatamente, foi financiado. Entendi, então, André, entendi. É só para poder ficar condizente e não parecer que é uma coisa ou que tu tá sonegando, tá passando alguém para trás, ou que tá fazendo uma coisa ilícita. Sim. Exatamente. Chega a ser das duas formas. Até né? a gente vê nas mídias alguns casos, né, de pessoas que são indiciadas, enfim, e falam, olha lá no meu imposto de renda, tá tudo declarado. Todo mundo fala isso, né? Tá tudo lá. Tá tudo declarado. Tá tudo lá, eu fiz tudo certinho. Eu vi do Ike Batista lá, ele falando lá, tá tudo que eu tenho ali, isso tá declarado no meu imposto de renda. Tudo bem, mas tem que ver também qual foi a forma que tu adquiriu? Não não é só porque tá no eu posso ir lá e botar que eu comprei uma casa amanhã, posso botar qualquer coisa, né? De onde é que veio os pila? E da onde que veio? De onde foi a renda, da onde que veio Esse é o problema, né? Ô, gente, muito se fala na internet de malha fina. O que é malha fina? Eu ia falar isso agora. Cara, aqui, ó. E eu complemento, vai. Tu pergunta o que é malha fina? Ó, vai. Vamos lá de novo a pergunta, tá? Vamos lá. Muito se fala de malha fina. O que é malha fina? E como não cair nela? Vamos lá então. Malha fina, pessoal. Não é a tarrafa malha fina aquela? É como se fosse. Vamos usar isso como analogia. É a malhadeira aquela? Vamos usar a do como analogia. camarãozinho? Boa. Se tu tens uma tarrafa que tem a malha mais fina, tu vai ter um filtro maior. Pra pegar camarão, aquela bem então, fininha. Bem fininha, ok? E tu tens outras tarrafas que tem uma malha maior. Dá um exemplo aí, pra pegar o quê? Tubarão. Pra pegar a tainha. Pegar a tainha, já é uma malha maior. Maiorzinha. Tu entende que isso é como se fosse filtros, né? É como se fosse filtros. Então a malha fina é como se fosse filtros para chegar em determinadas informações. Dizer que caiu em malha fina significa que uma pessoa declarou uma coisa e outra pessoa declarou outra. Quando eu falo pessoa, jurídica ou física, independente, né? Porque tudo que tu declara, outra pessoa declarou. Sim. Eu recebi tu fez uma negociação. Eu recebi um dinheiro de uma empresa. A empresa declarou que fez o pagamento do valor para ti. Então, a malha fina é cruzar essas informações. Por que o podcast diz que pode, informou que o Álvaro recebeu R$100 mil por mês? Porra, coisa linda. Nossa, imagina. É nosso. É nóis. Só que o Álvaro, quando faz a declaração dele, diz o seguinte: 10 mil. R$10 mil. E aí? Quando passou esse cruzamento de dados... Cara, então é o cruzamento de dados. É o cruzamento de dados. Acende um alerta lá. Aí ele pergunta pro... Vem cá. Cadê o 90? Cadê o 90? Cadê os pila que tava aqui? Mas aí tu tem que informar que você recebeu e posteriormente que você fez a doação. Então a malha fina é isso. Malha fina é cruzar os dados. Basicamente cruzamento isso. De Quando dados. a pessoa diz cair em malha fina, significa que alguma pessoa declarou uma informação e ela declarou outra. Uma despesa médica, por exemplo. Né? Você vai no dentista, lançou aquilo como despesa dedutível, não tem imposto de renda completo, e o teu dentista diz o seguinte: olha, o valor da consulta foi R$100. Aí você lança R$1.000. Botei um zero a mais. Puta. Aí vai cair numa malha fina, porque um tá cruzando, tá dizendo claro. que... Tu tá dizendo que o coisa mentiu, né? Exato. Muitas pessoas caem na malha fina pelo cartão de crédito, né? Porque acreditam que o que devem, na verdade,
declarar alguma outra forma, ou dinheiro, enfim, e esquecem do cartão de E crédito, agora né? eu vou dar aquele, aquele... aquela chamada essencial. Ó. Olha só. Não só cartão de crédito, mas o Pix também. E agora cara. a gente já entra em outro nível. Porque o cruzamento de dados da Receita Federal, ele vem aumentando com a tecnologia também. Claro. E nos últimos anos a gente vê um fluxo de Pix, foi criado e teve um fluxo maior de transações através do Pix. Existe um convênio agora entre os estados e a União que eles têm acesso a todas as informações relativas à movimentação de Pix. Então todos os valores que transacionam através das contas bancárias estão sendo declarados. Agora tu vê, vou declarar ou não? Daí depende do... É porque da acaba cabeça de sendo, cada- olha que loucura, cara, acaba sendo até pra mim, sabe como é que eu tô saindo agora, ô Andrei? O Andrei tá... Ô Aurino, perdão, amigo. Só com o celular, cara. Eu não mas saio- no dia a dia, né? Então, o dia a dia, eu não saio com mais nada. Então eu pago uma água, eu pago qualquer coisa com o celular, Exatamente. tá entendendo? E como é que vai ficar isso, cara? Mas aí eu pergunto pra ti, já aconteceu eventualmente de tu ir lá pagar essa água e a pessoa receber uma maquininha de cartão da pessoa física, ou tu fazer um Pix pra uma pessoa física sendo um estabelecimento? Ô, Acho vários que lugar, cara. Vários já, lugar. já várias vezes. Isso aí, cara, isso aí é o que a gente mais vê na informalidade, né? A Aham. pessoa, Isso, várias porque vezes. ele já tem na mente que se transacionou no O cara cartão dá a chave do ou na CPF pessoa dele, né? jurídica, vai ter que declarar. Daí, na doce ilusão de que não vai precisar declarar quando recebe na pessoa física, faz a transação para a pessoa física. Aham. Só que hoje os sistemas de cruzamento de dados da Fazenda já estão voltados também para isso. Vocês acham que eles não sabem que as pessoas estão entregando o CPF, vamos dizer assim, Claro. para transacionar aquela operação? Então, em alguns cruzamentos do Estado, principalmente voltado aí para MEI, eles já estão somando a transação feita na pessoa física com da pessoa jurídica. E dizendo o seguinte, olha, você declarou na pessoa jurídica tanto, mas tem tantos transacionados na pessoa física, na máquina de cartão da pessoa física, por exemplo, e não foi declarado. E quando acontece isso, eles já multam de cara ou eles chamam pra uma conversa e falam, eu acredito que tu não declarou isso aqui, tu tem como rever ou tu já toma uma multa Não, e depende- Depende muito de cada caso, Rafa, mas assim, ó, a gente vê que as operações da Fazenda hoje em dia, tanto a nível federal quanto estadual, eles estão dando oportunidade de um primeiro momento as pessoas se autorregularizarem. Então eles estão dizendo assim, ó, eu identifiquei alguma inconsistência aqui. Tem alguma coisa errada. Tu pode dizer pra gente se realmente é isso? E dá uma oportunidade da pessoa se autorregularizar. É um movimento que foi criado com o decorrer do tempo e se observou que fazendo dessa forma muitas pessoas Era efetivo? se regularizavam sem precisar do trabalho do Estado, vamos dizer assim, né? Porque para fazer um lançamento tributário de ofício, o Estado te notificar, ele vai ter que fazer o lançamento, vai ter que dar a oportunidade de você se defender. Claro. Tem todo um trâmite, Mais tanto moroso, administrativo quanto judiciário, para fazer cobrar aquele valor. E dando a oportunidade da pessoa se autorregularizar, eles viram que é muito mais efetivo e muitas pessoas acabam se autorregularizando. Até porque a gente está falando da má fé, né? Mas tem muitas pessoas que acabam caindo em Desconhecem. malha por desconhecimento. Desconhecimento. Por desconhecimento. Ou até mesmo inconsistência no lançamento. Eu falei do 1 0 a mais, cara, acontece. Erro de digitação, Algumas né? pessoas, exato, digitam Então um tem valor que dar errado essa e acaba oportunidade de cruzando esses primeiro, dados. de primeiro momento, então existe a oportunidade de tu reconhecer Tem algum conversa. erro naquilo. Hoje em dia, nas Hoje em dia. operações que a gente está observando, eles geralmente dão essa possibilidade. Mas não quer dizer também que isso é regra. Sim, sim. Pode sim. chegar que eles identificaram uma situação e eles fazem uma notificação Claro, de ofício. ou eles veem que aquilo é rotineiro. Ô, cara, que tanta dessa de zero Exato. a mais Ah, aqui. é uma situação Pô, o cara tá se sacaneando dolosa, mesmo. né? A pessoa Sim, está fazendo isso isso. de má fé. Então eu vou... Tá vou quase que notificar. dizendo que é culpado. Exato. E ó, eu recebi uma pergunta aqui, cara. Com relação ao sistema do IR. É fácil de fazer? É um aplicativo? É um programa? Uma pessoa física mesmo pode fazer? Responde, André. Sim. Não tem a obrigatoriedade de o contador fazer a declaração do imposto de renda. Né? Qualquer pessoa pode fazer a sua própria declaração, ou qualquer profissional, enfim, pode fazer a declaração. Tem um programa online a ser feito direto por um portal online da Receita Federal. Tem também um programa que você faz o download e faz a sua própria declaração de forma gratuita. Só que o segredo está no preenchimento, né? Nas instruções, no conhecimento que tu tem que preencher a sua declaração. Como a gente falou aqui de regras de isenção, de patrimônio, de renda. Então, a pessoa tem que ter um conhecimento mínimo necessário para declarar aquilo ou estar instruída por um profissional que saiba.
não é tão recomendado assim que a pessoa mesmo faça a sua própria declaração. Mas é possível, né? E essa questão dos combustíveis aí que tá flutuando bastante com ICMS? O que isso impacta aí pra gente, cara? Vamos lá. Isso Até aí. interessante porque a gente falou de imposto sobre consumo, né? Aham. Isso. Então, combustível, É o consumo. É hoje o em que dia ge- todo mundo é por- consome, né? É como a nossa... Eu entendo dessa forma, né? É. Como a nossa malha ela é rodoviária, então todo o escoamento de produto depende de combustível, Sim. né? Exato. Então, Frete, enfim, né? frete, pensando mais nisso. É dessa forma mesmo que a gente pensa aí com essas questões de ICMS? Aconteceu alguma coisa essa semana com o ICMS, né, do combustível? Como Cara, é que é? então, isso daí, na verdade, é uma situação que está bastante em evidência nesse momento, principalmente por causa da questão política, né? Política Isso, e aham. econômica, vamos dizer assim, né? Isso. Porque foi uma das bandeiras que o outro governo acabou levantando e agora a tendência é que tenha um aumento no preço do combustível. Mas Antes estava zerado, é isso, não, André? a sistemática é um pouco diferente. É que Tá. assim, ó, só para a gente explicar. O combustível sempre foi muito alvo de fiscalização e controle de arrecadação por parte do fisco, porque ele representa uma carga tributária muito alta. Só para ter noção, até ano passado, né, até antes da edição da Lei Complementar 199, se eu não me engano, 194, era 25% a arrecadação, a alíquota de ICMS sobre o combustível. Então, isso representava, salvo engano, o primeiro ou o segundo lugar de arrecadação no Estado, em termos de arrecadação. Primeiro. Era o primeiro ou segundo lugar, se eu não me engano. A energia elétrica... Só de um imposto, né? Só de um tô falando imposto, do sim, ICMS. só do ICMS, estadual. que tem vários, né? Exato, fora federal, né? E aí foi a briga que teve na Câmara para poder baixar lá pelo período para de 10% a 18%, né? Alguns estados poderiam escolher, alguns governantes poderiam escolher até no máximo cobrar 18%. É isso ou É tô mais enganado? ou menos isso. Tu Tá. não tá tão errado. Mas é que Beleza. assim, ó, foi definido que não poderia ser considerado um produto supérfluo. Porque os produtos supérfluos que têm essa alíquota majorada, um cigarro, por exemplo, né? O cigarro tem 25% de ICMS em Santa Catarina. O cigarro Assim, devia ter 90% pro cara parar de fumar. Tudo bem, faz sentido. Mas para um combustível, será que Não, faz sentido? não. Não, faz. não faz. Então, mano. aí foi isso que o governo levantou a bandeira. Então, deveria ser considerado, na verdade, não um produto supérfluo, um produto essencial, um produto comum, Aham. vamos dizer assim. Isso. Então, os estados eles têm alíquotas de ICMS padrão, a majorada, que é o supérfluo, e as com benefício, que são os produtos essenciais, né, com 12%, 7%. Por exemplo, Santa Catarina, a alíquota padrão é 17%. Produtos supérfluos, 25%. E produtos considerados essenciais, aí tem níveis lá que tributam 12%, 7% e até a alíquota zero. Alguns são Uma isentos. cerveja, qual é o percentual mesmo? 25% de É ICMS. essencial ou... Não, Não. nem um pouco. Sexta-feira à noite é, né? Não bebo. Faz 10 anos que Faz eu não 10 bebo. anos que ele parou, cara. Parei. Parou. Sou um homem limpo. O homem- boa, boa. Então, a gente tem alíquotas majoradas e alíquotas normais. Falando em combustível, ano passado determinaram que ele não poderia ser considerado um produto supérfluo, tinha que ser um Isso. produto essencial e, consequentemente, a maior alíquota que poderia ser utilizada era a básica do Estado. Santa Catarina, 17%, 17%. então, em função disso, acabou trazendo a alíquota para 17%. Só que existem algumas sistemáticas de recolhimento. O ICMS ele é recolhido pela sistemática de substituição tributária, que recolhe na fonte o ICMS para que os demais da cadeia não paguem ICMS, não paguem aquele mesmo tributo. É um jeito de recolher diferente. Sim. É Né? porque senão fica indo de cada ponta até chegar pro consumidor Consumidor final, final. ele paga tudo de novo. Exato. Da galera toda. Então, tem, enfim, uma sistemática de recolhimento complexa que não é um momento aqui da gente Sim, chegar a sim. abordar. Mas nessa sistemática, ele recolhia na fonte e dava autonomia para os estados determinar suas alíquotas, que antes usavam as alíquotas majoradas e depois, em razão da lei complementar, passaram a usar alíquotas normais, né, 17% e 18%. Acontece que, com a implementação de uma lei complementar ano passado, eles definiram que o ICMS seria monofásico, que tu recolhe o ICMS no início da cadeia, por um valor por litro, não mais em razão de uma alíquota, em valor por litro, e a partir daquele momento ele não seria mais tributado também. Só que ele vai ser determinado um valor na fonte por litro e não mais o Estado não teria mais autonomia de determinar a sua própria alíquota de ICMS em cada Estado. Perfeito. Essa foi a grande mudança. E o que a gente está observando agora? Um reflexo dessa lei complementar que foi instituída lá no ano passado, porque os convênios, os estados se reúnem periodicamente para deliberar sobre isso. E eles tinham que deliberar qual seria o valor atribuído para esse por litro. Uhum. E agora eles atribuíram que o valor por litro
que vai ser determinado agora para gasolina vai ser a partir do mês 7, mês de julho, e para diesel já vai ser agora a partir de maio. Era para ser 1º de abril, mas mudaram para 1º de maio. Então, só para a gente ter uma noção, o valor de ICMS por litro de gasolina em todo o âmbito nacional vai ser de R$ 1,45. É o que está lá determinado, um valor de ICMS. E hoje, quando a gente pega o preço médio, de acordo com o Confaz, é 5,64. Eu vou fazer uma conta bem rápida aqui. Claro. 5,64 vezes 17%, a gente tem 96 centavos de ICMS que é cobrado hoje. Hoje. Com o início dessa norma... Dessa atividade. Com o início do convênio, que vai ser instituído agora para julho, vai ser de 1,45. Isso gera uma diferença de 49 centavos por litro. Nossa. Então, por isso que se fala que vai ter um aumento no ICMS. Uhum. Tem uma postagem lá no site da Secretaria da Fazenda que eles disseram que a princípio vai ser de 1,25, 1,22, se eu não me engano, que eles disseram lá que seria, mas não é o que está na norma. Então, pode ser que tenha algumas alterações até que de fato entre em vigor. Qual é a base de cálculo, qual vai ser o valor exato de ICMS a ser recolhido. No entanto, já é evidente que vai ter um aumento na arrecadação. Só que a gente vê que teve uma distorção entre o que se pensava lá para agora. Porque se a gente pegar o valor de 1,45, que é o que está lá, e dividir por 5,64, a gente tem uma alíquota de 25%. 1,45 é o valor de... Que está batendo o que era o máximo. Vocês entenderam? Tipo, teve uma distorção do que realmente a intenção era inicial para o que está sendo observado agora. Eles aumentaram o valor... De alguma forma, eles conseguiram trazer para o que era. Para o que era. Em resumo, o que eu entendi foi isso. É mais ou menos isso. Só que tem uma complexidade por trás, que mudou o método de recolhimento. Pode ser que não seja exatamente 25, pode ser 23 e alguma coisa, claro, por conta de cálculo. Mas eles fizeram de uma forma a trazer a realidade passada. Fizeram de tudo para não perder a arrecadação, né? Exatamente, galera. Olha só, cara. E isso vai ser um reflexo que a gente vai observar. Isso ficou bem legal, essa tua explanação, essa cara. colocação. Boa mesmo, ficou muito boa mesmo, cara. É que eu tentei resumir, tá, pessoal? Tem muita questão técnica aqui no meio. Não, Aurino, faz total sentido, cara, pra gente poder entender, cara. E, de novo, a gente tentar olhar pro sistema político, velho, porque... Os caras fazem tudo, alguém tenta fazer alguma coisa por bem, os caras pensam de uma forma e, sabe, é um passinho pra frente, aí tu olha, deu mais 30 pra trás de novo. 54 pra trás. Aí, cara, eu não posso cair nessas não, senão eu começo a ficar triste, cara. Começa a ficar bad vibe. Mas vamos lá. Ô, Maurício, me fala uma coisa, meu amigo Maurício, estamos com quanto tempo? 99 minutos e 20 segundos. Ô, cara, vocês achavam que já tinha passado 1h40? Não. E eu pensei, não sabia que ia render tanto assunto assim, tá? Viu só? Tu viu, cara? Cara, se cara, ficar sentado aqui é assunto... Não, vai embora, né? Não, olha aí, ó. Olha, tem pergunta aqui. Olha os assuntos, ó. Ó, o que já foi feito foi... Ó, tá em xeque. Caramba. É assim sempre. Galera, a gente vai encerrando pela questão de tempo mesmo. E até... E deixar para o convite estendido para mais um. A gente pega mais um assunto um ao vivo. E a gente... Para um ao vivo. Não, vamos fazer ia ser legal que a galera ia interagir mais. Quando é que é a época do imposto de renda? O prazo, ele já começou. Né? Ah, já começou? Já. Imposto de renda. Ó, tem 2 contadores batidos. E vai até dia 31... a gente tá em abril, até 31 de maio. Que 90% do brasileiro deixa pro dia 31, né? Aham. Ixi, aí Cara, é complicado. Meia-noite lá o negócio fica trancado. Ah, mas eu acredito que não, cara. Não tira Porque férias. quem passa o prazo tá sujeito à multa, enfim, né? Então, quem deixa pra última hora... Se fez. Tá... Só lamento, né? Acho que o movimento 31 de maio de vocês na última semana ali deve ser tenso demais em época de imposto de renda. Não para, hein? É 31 de maio? Até 31 de maio. O prazo final. Mas foi estendido, né? Não é sempre assim, né? Foi estendido. Esse ano mudou, né? Ano passado, geralmente era um período menor. É até março, né? Final era de março? Até final de abril, né? Final de Agora abril? Aumentou. Aumentou um mêsinho. Na pandemia então. teve alguns aumentos de Exceções, prazo, né? geralmente. Claro. Assim, E eles resolveram manter esse aumento até Mas na pandemia tava todo mundo em casa, era só pegar o documento e mandar, pô. Não, mas Cara, eu não falando- tem contador com... Não tinha contato com contador, essas coisas. Ficou meio Uma estranho. coisa bem, Contato bem com legal, contador. já que a gente tá falando de alteração para esse ano, antes de a gente finalizar. Claro, não, claro. fala aí, cara. É falou. a questão do PIX, porque o recebimento de PIX, o recebimento de declaração de restituição através do PIX, ele foi privilegiado. Então, quem tem essa oportunidade de fazer a restituição através do PIX, eles estão dando
a possibilidade Priori- de receber o dinheiro mais cedo. Isso, Prioridade no CPF. por conta do Pix. Por você cadastrar o teu CPF como Pix lá na declaração para que tu receba a restituição mais cedo. Entendeu? Legal. Porque a lógica é quem declara antes recebe a restituição antes. Isso. Os idosos e, enfim, os doentes têm um privilégio, eles recebem mais cedo a restituição e os demais é por ordem de chegada da declaração. Declarei mais cedo, chega mais cedo. Perfeito. E esse ano tem uma inovação que é o Pix. Quem cadastrar o Pix lá para fazer a restituição Pix aí é uma vai benção. receber o valor da restituição mais cedo. Ó, funcionando até Esse pro Pix aí governo. é uma isso. benção, né, É uma cara? benção, É cara. bom, Realmente uma coisa Cara, bem o boa. Pix, na verdade, veio para agora extinguir o cartão de débito. De débito, né? Ele veio para extinguir, no O pai meu do ponto de Renan vista, falou veio pra para gente extinguir aí, o cara, que cartão tá de sendo débito. implementado aí Ô, e no Banco uma Central. pergunta final, assim, que eu tenho curiosidade. Como vocês veem, de certa forma, esses aplicativos que tem hoje, inteligência artificial, como vocês veem o futuro da contabilidade? Vou dar a minha opinião aqui em Opinião, relação é ao opinião futuro da mesmo, isso não contabilidade. tem muito que a gente vê, a perspectiva. Eu né? acho que assim, ó, não só com a contabilidade, mas em outros segmentos. Tudo que for automatizado, a tendência é que... A gente já usa muito tecnologia no nosso escritório para automatizar os processos. Claro. Né? Tipo, lançamentos automáticos, integrações, isso ajuda o nosso dia a dia. Eu acho que a tecnologia vem para ajudar a gente nesse sentido. Mas será que vai ser possível, só com uma tecnologia, ter um planejamento tributário, ter um aconselhamento, ter uma forma de entender a tua situação e te dar uma ajuda? Eu acho que a contabilidade do futuro, que é essa que a gente já vem implementando, é essa contabilidade consultiva. É entender a realidade do cliente, planejar o negócio, planejar a carga tributária dele, entender, formular uma expectativa e ajudar ele nesse sentido. Não só o trabalho manual como um despachante, né? Até porque emitir a guia, fazer o cálculo do tributo... Qualquer um faz. Né? E com a inteligência artificial e com a tecnologia que já tem hoje em dia, a gente consegue otimizar. Então, a gente usa ela hoje como uma ajuda no nosso trabalho e não como um concorrente, mas sim como um aliado. E eu vejo que é assim que vai ser o futuro. Cara, e assim, ó, se tu parar para analisar o mercado de antigamente para o de hoje em dia, a gente estava conversando um pouco mais cedo ali, né? Isso. Como é que era? A gente hoje tem cliente em todo o Brasil. Cliente em São Paulo, cliente no Paraná, no Rio Grande do Sul, até em Rondônia a gente tem um cliente lá. Caraca. Bahia, enfim. A gente consegue atender essas pessoas através da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, a gente não recebia. Se tu falar com um empresário mais antigo, como é que ele tinha um contato com o contador dele? Era emitindo nota, levando uma lote de documento, carimbando, máquina de digitar, enfim. Então, Um monte de caixa de romaneio. Eita, a gente entra aí para o pessoal que é antigo, eles têm essa cultura, né? Inclusive, quem vem com essa cultura antiga ainda usa muito essa parte física de documento. E hoje em dia a gente já vê que a tecnologia vem para ajudar nesse sentido. Né? E não digo nem o pessoal mais antigo, digo o pessoal que não tem acesso à tecnologia. Exato. Isso. Porque, Ou cara, não é nenhum acesso. não tem É nenhum que ele não está Resistência. resistente à resistenciar a tecnologia. tecnologia. Pô, isso porque, aí. cara, eu já vi lojas que o cara vai lá visitar e tirar pedido, o tiozinho ainda tira no Na papel, boleta. né? no papelzinho. Na cara. boletinha. Eu falei, não, cara, baixa o Excelzinho, você vai colocando o númerozinho do lado, PMG, 2, tá. Não, aqui, ó, quero isso, isso Tu daqui. vê. Passa aí na tua planilha aí, te vira. Cara, mas isso aí hoje em dia tu vê controle financeiro na mão, tá? Cara, a gente chegou numa empresa grande, cara, no início do nosso trabalho assim, não vou citar nomes. Claro. Mas o controle financeiro era numa agenda. Não, É brincadeira. o controle financeiro era numa agenda. Todo ano ela renovava a agenda, pegava a agenda do ano que vem, cada um com o seu dia, e controle financeiro era pagar dia 10. Isso e aquilo. Anotado na mão. Isso é grande, cara. Ô, cara, e o bom é que o presente pro cliente de final do ano já sabia qual que tu ia dar, né? Uma agenda. E funcionava. E ele Uma usa... agenda personalizada. Era uma consultoria para ele aprender a fazer o lançamento boa. correto no Isso sistema. aí, é isso aí. Esse é um presente mais efetivo. Cara, mas vou te dizer que eu vou muito de acordo, vou de frente com o que tu falou. Eu vejo do mesmo modo o futuro da contabilidade, assim como de outras profissões. De outras pessoas que também. todo mundo fala que vão acabar, vão ser extinta, porque chegou a inteligência artificial. Não, eu vejo exatamente como tu falou. Não, cara, Ela vai servir para tu prestar um serviço ainda melhor. Melhor, Pra- com qualidade. Para tu ter insights ou soluções
ainda melhores. Pois é, Eu questão de vejo engenharia é exatamente. um caso muito... agora tem Não. computador, vai calcular automático. Não tem. Cara, mas aquela história de vou fazer dessa forma, Cara, planejar isso dessa Te forma... dizer sobre estrutura, o computador já calcula. Só que o que tu botou ali? Exato. Quem que informação, analisa? Mas é a mesma coisa que a contabilidade. Vai lá e Isso. processa. Por isso que eu vou muito de encontro com o que tu tá falando. Ó, então a gente... eu não consigo juntamente com isso, tá? Contabilidade online, por exemplo. É uma coisa que as ver. Sim, tem pessoas... essas, a conta azul... Não, a conta azul é um software de gerencial. gestão, Mas Desculpa a minha vamos falar ignorância que quanto a Contabilizei, por exemplo, é uma Tá. contabilidade online. Cara, é muito bom para quem utiliza aquela ferramenta. Só que assim, qual é o serviço que tu tá tendo ali? Ah, É você que faz a É contabilidade. tu que tá botando os dados e Tu se tem tu que botou alimentar toda a errado, informação, né, tu não sabe como consertar quando te vir uma pergunta, tu não tem o conhecimento pra isso. E Concorda? aquele contador para te aconselhar naquela operação fiscal, vai ter? Não tem, cara. É chat, É igual a gente deixar bem claro isso aqui, ó. É experiência minha e tua. Exato. A gente começou uma reunião de manhã e terminou ela de tarde. Exato. Até a gente conseguir entender tudo e como o Aurino ia fazer. Primeiro foi pra entender, depois o Aurino. Eu acho que é aqui. E ó. Lembra? Anota, deixa Tu assim. lembra, cara? Várias foi, reuniões foi, assim. foi bizarro. E modéstia à cara. parte falando também, humildemente falando, a gente hoje com quase 5 anos de compliance, a gente já é uma das referências aqui em Garopaba e na nossa região. Verdade. Isso a gente tem dados Não, de nossa verdade. equipe, a gente tem uma equipe lá com mais de 20 pessoas, fora os Bastante indiretos. gente. A gente tem dados comparado a outros escritórios da região e a gente já é um dos maiores aqui da região sul de Santa Catarina. Então, Cara, que legal. a gente Parabéns, tá, cara. Parabéns. isso, como eu falei, né, humildemente falando, Claro, mas por não. conta dessa visão nossa Tem que botar os de, reconhecimentos. educativa, de aconselhamento e não ser aquele despachante. É sempre na E prevenção, até né? um fechamento que a gente não falou lá no início, eu e o Aurino, quando a gente montou a sociedade, a gente nunca tinha trabalhado em escritório de contabilidade. Cara, Né? Geralmente os contadores Sempre que têm vem escritório, Sai do trabalhando no escritório. escritório, foi abrir Talvez isso conte negativamente para aqueles profissionais e positivamente para vocês. Vocês vieram sem vícios. Sim. Vocês vieram com ideias. Não, vocês não pensar vieram fora da engessados, caixa, né? Exato. Vocês Não, não vieram fora da engessados. Exato. Não, eu acho que a diferença é entender o que o empresário precisa. Isso. E vocês entendiam. Sim. Vocês estavam ligados com os empresários ali no dia a dia administrando, né? Qual era a necessidade? A Isso. necessidade não é receber a guia pronta, né? Pra pagar. A necessidade é entender o que está fazendo, Isso. soluções. Explicar, ó, não, tá se pagando essa guia porque daquele, e se ó, tu quiser ainda dá de melhorar naquele ponto Exato. ali, ó. Ah, não tinha pensado. É isso. Irado, cara. Ô, galera, Mas é isso, não de queremos verdade, ocupar muito mais. nada, Ô, cara, eu vou te não, falar não. bem a verdade, cara. Quando eu achei que eu ia ficar assim, ó, boiando demais, cara. Mas eu aprendi Por não entender, muita né? coisa, Mas cara. aprendi muita coisa, cara. Eu tenho certeza Eles que tomam quem uma aguinha assistir... até junto, eu boto na mesa junto. É, ali, é cara. muito... Eles têm Os que caras fazer são o... muito sincronizados, né, cara? Eles têm que Tem que fazer a fusão, Deixa eu ver como cara. é que é. Mas aí, ó, a fusão, velho. É isso. Fusão, cara. Você nunca assistiu Dragon Ball Z, cara? Ah, pra caralho. caralho. Então, bicho. Ô, galera, mas é isso, cara. É só por questão de tempo e pra gente deixar pra outro papo, porque tem bastante coisa ainda pra De gente bola, ver. rendeu. Rendeu. Tem bastante coisa pra gente ver, cara. E Foi mesclando, né? Imposto de Isso. renda, puxava do... foi legal, cara. Foi bem legal mesmo. Obrigado por aceitar, tirar esse tempinho pra estar aqui nessa mesa com a gente. De verdade, obrigado. Eu sei que vocês são ocupados bastante aí. Obrigadão, Ainda cara. mais Foi época de posto de renda, né? É verdade. Devia estar lá no escritório de vocês lá, só lenha, né? Não, mas, obrigado por estar aqui essa noite, Nós cara. estamos bem assessorados, né, Rafa? Tamo bem. Então só queria agradecer, cara. Fica aqui o agradecimento, o Diz Que Pode agradece por ter tirado esse tempo pra estar aqui, velho. Show de bola. Show de Nós bola. que agradecemos. É uma experiência nova pra gente, esse modelo, né, de conversa. Aham. Inúmeras reuniões que a gente conversa no dia a dia, às vezes é a mesma resenha que a gente tá tendo aqui, só que de uma maneira diferente, né? Mais formal, enfim. Aham. E pra gente é uma experiência bem legal, gostamos bastante, pelo menos eu gostei bastante. Ele já fala por mim também, velho. Cara, fusão, pô. É que vocês fizeram a fusão, já era. Agora A gente É, falou, depois- sociedade é igual um casamento. igual né? casamento, pô, é isso. E com certeza teria muito assunto para comentar, Tem. detalhes, enfim, muita situação. Mas a gente deixa aí um gostinho de quero mais, Show, até pra gente é, chegar no gente, futuro. bora. Na Exato, próxima fazer um ao vivo fazer aí pra um ao galera, vivo encher aí, a galera, pra vocês de lucrar um perguntas. superchat aí, né? Quero Show de ver. Parabéns também pelo trabalho de vocês, 2 comunicadores aí excelentes e que a gente tem o prazer de estar aqui, de assistir também, de acompanhar. E eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai olhar e vocês vão ter evoluído muito e vão ter atingido os objetivos Amém. que Deus te Amém. ouça. planejaram quando iniciaram, né? Verdade, obrigado. Então, galera. parabéns e Obrigado. continue assim. Obrigado, Show, brigadão. Vamos encerrar então? Olha lá, galera, ó.
Galera, obrigado. Assistam aí, ó, foi irado o papo. A galera mandou vários recadinhos, várias dicas aí pra vocês, Compartilha, né? Curte, compartilha, Segue o rapaz segue aí. os meninos lá, já tá aí Instagram. embaixo aí, cara. Dá essa moral. Se precisar de contador, tá aí. Os meninos estão à disposição. Então é isso, galera. Obrigado. Fui! Vamos! Isso.